Olá, bem-vindo à correção do exame de 2024, segunda fase. Como vem sendo o hábito, realizou-se mais um exame de Biologia e Geologia e cá estou eu. O exame foi ontem, eu já tenho aqui a minha resolução, e vamos lá realizar então a correção, percebermos o porquê de todas as respostas que existem neste exame e honestamente espero que esta correção seja útil, quer para vocês perceberem os erros que fizeram, caso tenham realizado ontem o exame também, quer também caso vocês estejam a ver este vídeo um pouquinho mais adiante e se estejam a preparar para fazer o exame nacional, percebam o porquê de muitas perguntas que são feitas e como é que devem pensar para as conseguirem resolver. Vamos então começar sem mais demoras, porque isto, como sempre, vai ficar um bocadinho grande, porque o exame em si só é grande. Um, Vou pegar aqui na versão 1 e vamos começar pelo grupo 1. Eu sei que não tenho o hábito de ler o exame, mas como este não é tão extenso, pelo menos a nível de informação, como o da primeira fase, eu vou ler. Se não for do teu interesse, passa à frente e segue direto para as perguntas. Mas eu vou ler, até porque eu fiz a correção ontem, já passou uma noite e eu preciso de me relembrar o que é que diz no texto para quando chegar às perguntas eu saber onde é que está a informação e saber a informação que fui buscar ontem, saber agora onde é que ela está novamente. Portanto, vamos lá. Em ambientes submarinos profundos, a penetração contínua de água em zonas de fratura desencadeia um processo geoquímico designado por serpentinização. De notar que serpentinização já não é a primeira vez que é referido este processo em exame nacional, se bem que, a meu ver, ou seja, já se falou em serpentinitos em exames muito antigos, incluindo testes intermédios, e se eu não estou em erro, em 2022, segunda fase, também se falou deste processo, nunca de forma tão detalhada como agora, ou seja, agora eles explicaram muito mais em que consiste o processo de serpentinização. Portanto, estamos a falar de metamorfismo, que engloba uma série de reações de hidratação que afetam essencialmente rochas básicas e ultrabásicas quando exposta a fluidos hidrotermais circulantes com temperaturas inferiores a 400 graus Celsius. Ou seja, é um metamorfismo em que o agente de metamorfismo predominante aqui são os fluidos. Nós estamos habituados a falar de metamorfismo quando o agente de metamorfismo ou é a pressão ou é a temperatura, o agente predominante. Aqui temos a ação de fluidos, portanto, é expectável que hajam trocas de elementos químicos entre os fluidos e as rochas por onde estes circulam. Em consequência, ao longo dos rifts, das falhas transformantes e das zonas de subducção, ocorrem modificações da composição mineralógica das rochas, da litosfera e das suas composições físicas. Portanto, é precisamente isso que eles estão aqui a falar. Penetração contínua da água, portanto, eles aqui incluem este processo como habitualmente acontecendo em ambientes marinhos, não é? Oceânicos, porque é lá que existe realmente água e é lá que é permitida a penetração de água nas rochas. No entanto, vamos ver aqui que ela também pode ocorrer a meio continental. Nas condições descritas, ocorrem reações químicas complexas que afetam algumas piroxenas e principalmente as olivinas. Eu vou aumentar, até porque não sei em que aparelho é que vocês estão a ver isso, e se estiverem a ver no telemóvel, acredito que não seja muito bom estar a ver aquilo tão reduzido. Portanto, há reações químicas complexas que afetam piroxenas, e olivinas, ok? O que é normal, porque eles aqui dizem-nos que afetam essencialmente rochas básicas e ultrabásicas, e portanto estes são minerais típicos de rochas básicas. Como resultado, formam-se minerais do grupo da serpentina, como o crisótil e a lizardite, minerais cuja composição química é. Ou seja, ainda que nós não estejamos em fisicoquímica, era fundamental percebermos aqui, olhando para as duas composições químicas, nós temos aqui a composição química da olivina, ou seja, é um silicato de magnésio e ferro, dependendo da olivina, que as olivinas por si só são um grupo de isomorfos, eles vão variando a quantidade relativa de magnésio e de ferro. É um bocadinho similar ao que acontece às plagioclasses da série contínua, mas aqui dentro do grupo das olivinas. E as serpentinas têm magnésio, sílica, silício, oxigênio, e depois tem aqui OH. Portanto, vai ao encontro já daquilo que é dito aqui, reações de hidratação. Temos aqui a incorporação de hidrogênio
que depois reage ali com o oxigênio também, mas aqui grupos hidroxilos que acabam por vir da água. Para além disso, temos também outros minerais, como a magnetite, ok? Porque realmente afetam minerais que têm ferro, a brucite e o talco. No entanto, a serpentinização também pode ocorrer em meio continental. A água mineral de Cabeço de Vide, no Alentejo, é uma evidência disso. Trata-se de uma água com características muito particulares, única em Portugal e rara no mundo, que tem despertado um enorme interesse da comunidade científica internacional, pois o seu pH atinge 11,5, um pH muito básico, devido à elevada concentração do íon OH-, que nós já temos ali presente nas serpentinas. Na origem das características ímpares desta água está o seu percurso subterrâneo profundo e o enquadramento geológico da sua nascente. Ou seja, estes aqui são os dois motivos pelo qual ela tem um pH básico. Tem a ver com o enquadramento geológico e com o seu percurso subterrâneo. Trata-se de uma região de calcários e dolomitos, rochas sedimentares carbonatadas com cálcio e magnésio, datados do Câmbrico, 539 a 485 milhões de anos, onde se instalou uma intrusão constituída por gabbro e peridotito, incluindo rochas que podem conter mais de 90% de sílica. Ou seja, este processo que nós temos estado a falar da serpentinização não vai ocorrer em calcários e dolomitos, são rochas sedimentares carbonatadas. Vão acontecer em rochas básicas, como o gabbro e o peridotito. Atualmente estas rochas estão total ou parcialmente serpentinizadas. A figura 1 apresenta a localização da nascente da água mineral de Cabeço de Vide, nascente 3, e a figura 2 apresenta um modelo do sistema aquífero através de um sistema simplificado, onde se projetam as nascentes representadas no mapa da figura 1. Observando o esquema da figura 2, portanto, vamos à figura 1, localização da nascente da água mineral de Castelo de Vide. Temos aqui a nascente da água mineral, e o que é que nós temos? Temos calcários e dolomitos, que são do Câmbrico, nos quais se instalou. Onde é que estava? Onde se instalou uma intrusão magmática de magma básico. Portanto, nós tínhamos os calcários e os dolomitos, e depois houve uma intrusão aqui mais escura das rochas ultrabásicas, o gabbro, e ultrabásico, sobretudo, o peridotito. Aqui, cornianas cálcicas, ou seja, estes calcários e estes dolomitos sofreram aqui um metamorfismo devido ao contacto desta intrusão magmática. Portanto, estas rochas aqui, os gabbros e os peridotitos, são mais recentes. Eu estou a dizer isto pensando, e depois estou a dizer e a lembrar-me das perguntas que vêm a seguir, mas pensando que houve uma intrusão, portanto, o calcário e os dolomitos são as rochas encaixantes, nas quais intruiu um magma que era básico. Trouxe muita temperatura e permitiu metamorfizar aqui os calcários e os dolomitos em contacto com o magma, originando cornianas, metamorfismo de contacto. E, portanto, o magma arrefeceu, cristalizou, originou estas rochas ultrabásicas que, depois disso, foram serpentinizadas. Ainda não acabei de ler. Observando o esquema da figura 2, verifica-se que as águas que se infiltram fazem percursos subterrâneos mais ou menos profundos. Parte da água origina sistemas aquíferos livres, nascente 1 e 2, ou seja, 1 e 2, esta água que não vai tão profundamente, acabam por ser considerados aquíferos livres. Parte da água origina aquíferos livres, no entanto, uma parte da água continua o processo descendente, alcançando maiores profundidades e dando origem à nascente da água mineral, onde a água ascende sob pressão. Portanto, aqui já estamos a dizer que temos um aquífero confinado. Esta água da nascente 3 vai até zonas mais profundas, atravessa rochas que estão serpentinizadas e ascende numa zona de fratura. Ela vai mais profundamente, portanto, ela adquire o tal pH de 11,5, adquire os tais íons OH-, e ascende a temperaturas entre os 17 e os 20 graus, junto à zona de contacto entre as rochas magmáticas e a formação rochosa carbonatada. E nós vemos que aqui esta zona de fratura é entre as rochas ultrabásicas e aqui as rochas carbonatadas, os calcários e os dolomitos. Portanto, pergunta 1. Identifique dentre as afirmações relativas às nascentes 1 e 2, muito importante, nós não nos estamos a referir à nascente 3. Portanto, só estamos a falar da nascente 1 e 2, ok? As três afirmações corretas, considerando tudo aquilo que vimos até agora. Em ambas as nascentes, a ascensão da água ocorre sob pressão. A água ascende sob pressão apenas na nascente 3.
Aqui a nascente 1 e 2 são considerados aquíferos livres, portanto, água não ascende sob pressão. Vamos eliminar. A zona de recarga dos dois aquíferos localiza-se a norte de Cabeça de Vide. A zona de recarga, portanto, não estamos a falar da zona onde a água ascende, estamos a falar desta zona aqui. Nós aqui não temos Cabeça de Vide representado na figura, mas nós temos aqui a nascente 3 que fica em Cabeça de Vide. Portanto, Cabeça de Vide está aqui no local da nascente 3. Esta imagem que nós estamos a ver aqui é um corte norte-sul. Portanto, é como se nós cortássemos esta imagem daqui a aqui. Tanto que nós temos aqui Cabeça de Vide, temos aqui as nascentes 1 e 2 e o local de recarga que está assinalado na figura 2 é mais ou menos aqui onde eu estou a pôr estes X vermelhos. Ou seja, realmente é a norte de Cabeça de Vide. Portanto, temos aqui Cabeça de Vide e aqui as nascentes 1 e 2 e o local de recarga fica a norte, tal como ficam as nascentes 1 e 2. Portanto, tanto a zona de recarga dos dois aquíferos vai se localizar a norte de Cabeça de Vide. Por isto, ver assim, em verdinho. A zona de aeração de ambos os aquíferos diminui na época de chuvas. Claro que sim. Época de chuvas significa que a chuva se está a infiltrar, a água da chuva se está a infiltrar nas rochas, o que vai aumentar a quantidade de água armazenada nesse aquífero. Portanto, aumenta a recarga está a ser maior do que a exploração, portanto, aumenta a zona de saturação e diminui a zona de aeração. A água de ambas as nascentes circula nas rochas ultrabásicas serpentinizadas. Vamos à figura 2. A única água que atravessa rochas ultrabásicas serpentinizadas, que são estas aqui, é a água da nascente 3. Estas duas não atravessam, portanto, como a pergunta é referente à nascente 1 e 2, elas realmente não atravessam. A água de ambas as nascentes possui íons hidrogenocarbonato e íons cálcio. Estes íons resultam da dissolução do carbonato de cálcio e realmente, antes de ascender tanto numa como noutra, as águas atravessam aqui um local de rochas carbonatadas, ou seja, à medida que a água da chuva vai atravessando estas rochas, até porque nós não temos indicação de que estas águas realmente são básicas, à partida são águas da chuva e a água da chuva há de ser ácida, como não atravessam as rochas serpentinizadas, elas têm acidez suficiente para dissolver estas rochas. Então, sim, durante este percurso, antes de ascender quer na nascente 1, quer na nascente 2, há a dissolução destas rochas que são formadas por carbonato de cálcio e, portanto, a dissolução do carbonato de cálcio vai originar íons hidrogenocarbonato e íons cálcio. De notar que eu estou a fazer a versão 1, ok? Completo o texto, seguindo selecionando a opção adequada para cada espaço. A serpentinização é um processo que leva a... Diz no texto que a serpentinização é um processo de metamorfismo, ok? Portanto, sabendo apenas isto, compactação tem a ver com rochas sedimentares, diagênese, fusão é a formação de magmas que depois cristalizam e formam rochas magmáticas, portanto, rochas metamórficas, temos que ter a recristalização dos minerais de rochas magmáticas que são básicas e ultrabásicas. Portanto, se são básicas e ultrabásicas, não vão ter muito sódio, não vão ter muito potássio, mas vão ter sim muito ferro, muito magnésio e muito cálcio. Portanto, o único elemento aqui que é condizente com isso é realmente o magnésio. Este processo afeta, esta aqui era muito direto, porque diz aqui que afetam algumas piroxinas e principalmente as olivinas, diz aqui de forma muito direta no texto. Portanto, este processo afeta as olivinas e, sobretudo, os feldspatos e a biotite. Os feldspatos potássicos, vocês não conhecem propriamente as plagioclasses como sendo feldspatos, mas os feldspatos potássicos e a biotite não existem sequer em rochas básicas. Portanto, aqui nós temos as olivinas e dá origem a minerais como a magnetite. A magnetite, se vocês repararem, vocês tinham aqui a composição química. A magnetite tem oxigênio e tem ferro. Podia ser um silicato? Não.
para ser um silicato, tinha que ter o íon sílica, tinha que ter isto, SO4, ou seja, tinha que ter o íon SiO2-, ou seja, tinha que ter o íon sílica, basicamente, independentemente das proporções de silício e de oxigênio. Não tem, portanto, não é um silicato, não tem silício na sua composição. Tem oxigênio, também não tem o íon carbonato, o hidrogênio carbonato, portanto, também não poderia ser um carbonato, não tem sequer carbono. Então a única opção seria mesmo ser um óxido. 3. De acordo com os dados da figura 1, pode inferir-se que a intrusão magmática deu origem a um processo de metamorfismo. Já respondi um pouco quando estava ali, porque basicamente os dados da figura 1, o que é que nos dizem? Dizem-nos que temos aqui cornianas. Basta isto para vocês inferirem que é metamorfismo de contacto, porque as cornianas são uma rocha metamórfica exclusiva de metamorfismo de contacto. No texto, vocês também iam conseguir perceber todo o enquadramento que é dado, que esta região tinha calcários e dolomitos que eram do Paleozoico e que nestes calcários se instalou uma intrusão magmática. Portanto, o contacto desses calcários com a intrusão magmática aqueceu essas rochas aqui na zona mais próxima à intrusão e originou cornianas. Então, vamos ter metamorfismo de contacto. Vou apagar a A e a B, que conduziu à formação de cornianas ou que resultou da recristalização de rochas detríticas. As rochas que sofreram recristalização foram rochas quimiogénicas, foram carbonatos. Portanto, isto conduziu à formação de cornianas, que é o que está na imagem. Os calcários e os dolomitos que afloram na região de Cabeça de Vide formaram-se após um processo de diagênese e são contemporâneos das trilobites. Contemporâneos significa que são da mesma altura, formaram-se no mesmo momento em que existiam trilobites, por deposição de sedimentos detríticos posteriormente compactados, portanto, calcários e dolomitos, rochas quimiogénicas carbonatadas, portanto, vamos apagar o que diz sedimentos detríticos. Durante o Mesozoico e são contemporâneos das amonites, devido à precipitação de carbonatos nos mares do Cenozoico. Portanto, aqui era fundamental vocês terem uma ideia da escala de tempo geológico. Precisariam de saber que, quando nos dizem que elas são datadas do Câmbrico, que o Câmbrico é um período da era Paleozoica. Se vocês tivessem mais ou menos uma noção, ainda que não muito certa ou muito exata das eras, iriam saber que, ok, o Câmbrico, no caso, é o primeiro período da Era Paleozoica, mas a Era Paleozoica acaba aos cerca de 250 milhões de anos, e depois a Era Cenozoica começa aos 66 milhões de anos, ou seja, rochas com 500 ou 400 milhões de anos são rochas, sem dúvida nenhuma, que são do Paleozoico. E algo obrigatório que tem vindo sendo recorrente em todos os exames é sabermos que realmente as trilobites é um fóssil de idade característico do Paleozoico. Portanto, sendo rochas sedimentares, elas formam-se por processos de diagênese, portanto, formam rochas, a rocha em si forma-se usando processos de diagênese e viveram e formaram-se no mesmo momento em que existiam trilobites, porque as trilobites existiram no Paleozoico. Portanto, elas não se formaram do Mesozoico e também não são contemporâneas das amonites, porque realmente as amonites são do Mesozoico. Devido à precipitação de carbonatos, sem dúvida nenhuma, mas nos mares do Paleozoico e não do Cenozoico. Na região de Cabeça de Vide, as rochas magmáticas são consideradas posteriores aos calcários e aos dolomites, de acordo com o princípio da interseção. Eu sei que foi muito direta, mas já referi por várias vezes na pergunta anterior e até quando estava a analisar o texto, que nós temos aqui rochas sedimentares, carbonatadas, como os calcários e os dolomitos, que se formaram no Paleozoico. E depois disso, nós não sabemos a idade do Gábiro e do Peridotito, mas nós sabemos que houve a instalação de uma intrusão magmática, ou seja, estas rochas carbonatadas foram interceptadas por esta intrusão e, portanto, esta intrusão é mais recente do que elas. Não poderia ser pelo princípio da sobreposição, porque não estamos a falar de
da formação de estratos, nem da formação, nem de, não estamos a ver nenhuma coluna estratigráfica para dizer que este está abaixo e por isso é mais antigo e aquele está acima por isso é mais recente. Da mesma forma que, se fosse pelo princípio da inclusão, nós teríamos que ter essas rochas magmáticas incluídas dentro dos calcários e dos dolomitos, o que também não acontece. Nem estou a ver geologicamente como é que isso poderia acontecer. O princípio do atualismo geológico normalmente só não nos permite datar relativamente uma estruturas geológicas, mas seria de acordo com para caracterizar paleoambientes, sobretudo, portanto, também não faria aqui qualquer sentido. Sempre que temos intrusões magmáticas, sempre que temos filões, sempre que temos falhas a intersetar rochas, normalmente é sempre aplicável o princípio da interseção. Aquilo que interseta é mais recente do que aquilo que é intersetado. Se uma estrutura ou há um acidente tectónico numa determinada rocha, é porque essa rocha já lá existia quando aquilo aconteceu. Então, isso é o princípio da interseção. De acordo com os dados do texto 1, pode afirmar-se que os minerais crisótilo e lizardite, portanto, vamos ver quem são estes minerais. Onde é que eles estão? Estão aqui. Formaram-se minerais do grupo da serpentina, como o crisótilo e a lizardite, minerais cuja composição química é esta. Ou seja, são minerais que têm a mesma composição química, mas não são exatamente os mesmos minerais. Pertencem à mesma família, à família das serpentinas, mas têm a mesma composição química, mas se têm nomes diferentes, alguma coisa tem que ser diferente. Se a composição química é igual, eles têm que ter uma estrutura cristalina diferente. Portanto, será que têm a mesma estrutura cristalina? Não, senão eles não teriam nomes diferentes, sabendo nós à partida que eles têm a mesma composição química. Pertencem à classe dos carbonatos. Eu não tenho aqui o CO3, sim, o CO3, eu tenho aqui sílico, oxigênio, portanto eu nem tenho aqui carbonos para eles pertencerem à classe dos carbonatos. Não tenho aqui o íon hidrogenocarbonato propriamente dito, portanto vamos tirar. Resultam de meteorização física? Não, eles formam-se por processos de metamorfismo. Portanto, eles são considerados polimorfos, uma vez que no texto nos dizem que eles têm a mesma composição química e, portanto, são minerais diferentes, significa que têm diferente estrutura. Diferente estrutura cristalina e a mesma composição química são designados de polimorfos. Agora, sem ser a ver com o texto, uma pergunta meramente teórica. Estudos geofísicos mostram que a velocidade das ondas sísmicas, portanto, relacionar a velocidade das ondas sísmicas com a profundidade. Quando é que a velocidade aumenta, quando é que a velocidade diminui? E nós aqui temos que relacionar sempre com as camadas do interior da Terra, a passagem pelas descontinuidades, e temos que saber que o meio, quanto mais rígido ele é, mais rápidas são as ondas sísmicas. Será que a velocidade das ondas sísmicas aumentam quando estas atravessam a descontinuidade Morovicic, que fica entre a crosta e o manto? Sim. Ou seja, o manto litosférico é mais rígido do que a crosta. Portanto, as ondas sísmicas, quando atravessam a descontinuidade Morovicic, elas vão aumentar a sua velocidade. Aliás, foi precisamente essa inferição ou esse dado que permitiu dizer ou definir aqui a descontinuidade Morovicic. Lembrem-se daquelas. Eu estou a pensar numa imagem que eu tenho nos meus slides em que nós temos uma estação sismográfica relativamente próximo do epicentro e temos dois conjuntos de ondas e aquelas que chegam primeiro à estação sismográfica são aquelas precisamente que são refratadas e atravessam o manto. E, portanto, elas fazem um percurso maior, mas acabam por chegar primeiro, porque elas realmente no manto deslocam-se a uma velocidade superior. Aumentam quando estas atravessam a descontinuidade de Gutenberg entre o manto e o núcleo externo. O núcleo externo está no estado líquido, tem rigidez zero, portanto, elas vão diminuir a sua velocidade quando passam do manto para o núcleo. Diminui quando estas passam do núcleo externo para o núcleo interno. Núcleo externo que está no estado líquido, núcleo interno está no estado sólido, maior rigidez, logo elas vão aumentar a velocidade. Diminui quando estas passam da astenosfera para a mesosfera, ambas camadas sólidas do manto. No entanto, a astenosfera tem um comportamento plástico, portanto tem menor rigidez. Apesar de estar num estado sólido, tem alguma plasticidade, o que faz com que as ondas se propaguem a menor velocidade na astenosfera.
que significa que quando passam para a mesosfera, como é mais rígida, vai aumentar a velocidade das ondas sísmicas. Portanto, esta aqui também não poderia ser. Nos rifts, devido à penetração da água do mar em zonas de fratura, ocorre serpentinização das rochas. Os vales de rift resultam da existência de. Eu acredito que para os mais distraídos, esta aqui possa ter tido algumas rasteiras, porque realmente, ao nível dos rifts, nós temos também falhas transformantes, falhas de desligamento. Já agora vou só apagar aqui uma que é falhas de desligamento em que ocorre movimento horizontal, certo? Ou seja, falhas transformantes com movimento vertical dos blocos, não. Só há movimento vertical dos blocos nas falhas inversas e nas falhas normais, em que o teto sobe ou o teto desce, respectivamente. Portanto, movimento horizontal nas falhas de desligamento. Elas deslizam horizontalmente os blocos um em relação ao outro. E, portanto, é verdade que nos rifts existem também falhas de desligamento. No entanto, a pergunta não é que tipo de falhas é que existe ao nível dos rifts, porque aí iríamos ter tanto falhas normais como falhas de desligamento. Falhas inversas nunca teríamos, porque os rifts apresentam um contexto tectónico extensivo. Portanto, num rift não vai existir um contexto tectónico compressivo, não vão existir falhas inversas. Agora, que a pergunta em si não é que tipo de falhas existem nos rifts, é os vales de rift resultam de quê? E nós sabemos que nas falhas normais, que bate certo com um contexto tectónico extensivo, ao afastar as rochas, ao afastar os blocos, neste caso as placas tectónicas, está a haver um abatimento dos blocos correspondentes ao teto. E isto para um lado, isto para o outro, aqueles blocos mais centrais estão sempre a abater, e é isso que forma o vale propriamente dito. Ou seja, o vale que por si só é uma definição, é um conceito que é quando nós temos uma zona de relevo mais baixo, por assim dizer, nunca poderiam ser formados, nunca se formam vales devido a falhas de desligamento, porque as falhas de desligamento não causam desníveis no relevo. Então aqui teriam que ser exatamente falhas normais, porque são aquelas que se formam em contexto tectónico extensivo, que é um contexto que existe ao nível dos rifts e que leva à formação de vales, basicamente. Ordena as expressões identificadas pelas letras de A a F de modo a reconstituir a sequência cronológica dos acontecimentos relacionados com a mobilidade da litosfera oceânica. Vamos pensar aqui um bocadinho em fundos oceânicos, integrando processos geoquímicos decorrentes da infiltração da água do mar. Vamos começar pela letra A. Tem que vir aqui. Vamos começar pela letra A, que diz infiltração da água do mar ao longo das falhas nas zonas de rift. Lá está, aqui estamos a falar de um processo geoquímico que vai levar à serpentinização, que era aquilo que falava no texto. Eu vou recuar para elucidar melhor daquilo que diz aqui. Destes processos geoquímicos, da tal da serpentinização, significa, ou melhor, ocorre quando reações de hidratação afetam essencialmente as rochas básicas. Aqui em cima, a penetração contínua de água em zonas de fratura desencadeia um processo geoquímico. Ou seja, até na pergunta atrás dizia que no rift existem falhas, existem fraturas. O que é lógico, mas até bem relembrado um bocadinho. Portanto, ao longo dos rifts, das falhas transformantes e das zonas de subducção, sempre que há penetração contínua da água, essa água vai reagir com estas rochas e vai levar a estas reações de hidratação e à transformação de piroxinas em olivinas nestes minerais aqui, serpentinas, magnetitos, brucites, talco, etc. Portanto, vamos começar aqui. Nós começamos com aquilo que está a ocorrer ao nível do rift, que é onde se forma a litosfera oceânica. Há a infiltração de água do mar ao longo das falhas e vamos ver aqui o que é que acontece mais. Afundamento da litosfera oceânica numa zona de limite convergente de placas, ou seja, aqui já estamos nas zonas de subducção, ainda não estamos ao nível do rift. Oxidação e hidratação dos minerais das rochas na zona de rift. Realmente, após haver a infiltração da água, vai haver a hidratação dos minerais, o processo de serpentinização, ou alguns minerais vão sofrer oxidação, que formam, por exemplo, a magnetite, que está no texto. Depois, desidratação dos minerais da litosfera oceânica e incorporação de água no manto. Isto aqui também é referente às zonas de subducção. Deslocamento gradual da litosfera oceânica até uma zona de limite convergente de placas. Portanto, aqui estamos entre o rift e a zona de subducção. Portanto, à medida que o oceano está em
Em expansão, as rochas que se formam no rift vão se afastando e estão cada vez mais próximas das zonas de subducção. E por último, a ascensão de magmas numa zona de arco vulcânico. Portanto, isto é. Ai, eu agora mudei este sítio, isto não vai dar. Ok. Está a sofrer aqui um bugzito. Ok, já está. Portanto, infiltração de água do mar ao nível das zonas de rift. E a única outra opção que nós temos aqui ao nível do rift é esta oxidação e hidratação dos minerais, que é consequência da infiltração de água do mar. Estou na C. Depois disto, isto aqui é nas zonas de subducção. Isto aqui também ocorre nas zonas de subducção. E isto aqui também ocorre nas zonas de subducção, arcos vulcânicos. Portanto, aqui é também o vulcanismo das zonas de subducção. Então, nós já temos estas aqui ao nível do rift. Depois vamos para a E, porque é que faz sentido aqui, uma vez que estamos entre o rift e as zonas de subducção. Há um deslocamento gradual da litosfera oceânica até uma zona de limite convergente. E agora, o que é que acontece nessa zona de limite convergente, nessa zona de subducção? Nós temos três opções e temos que ver causa e efeito, qual é que faz sentido colocar inicialmente ou não. Portanto, nós temos o afundamento da litosfera oceânica, temos a desidratação dos minerais da litosfera e a incorporação de água no manto e temos a ascensão de magmas numa zona de arco vulcânico. Eu vou colocar exatamente pela ordem com que eu disse. Portanto, quando a litosfera oceânica chega a uma zona de limite convergente, por estar muito fria, por ser mais densa, vai começar a afundar. Esse afundamento, com o aumento crescente da pressão e da temperatura, vai provocar uma desidratação dos minerais da litosfera oceânica, que neste momento nós até sabemos o porquê deles estarem hidratados, por causa do processo de serpentinização. Portanto, vai haver uma desidratação, significa que a água, com o crescente aumento da temperatura e o aumento da profundidade a que esta placa que está a subductar atinge, a água vai ascendendo e acaba por hidratar as rochas que formam o manto. E é o aumento do teor em água destas rochas que existem no manto e eventualmente na litosfera oceânica, quer dizer, já aqui uma zona de limite entre placas, como diz arco vulcânico, eu vou assumir que é uma zona de oceano-continente, mas provavelmente é no arco vulcânico insular ou continental. Nem é feita essa referência, portanto, isto também tanto poderia ser uma zona de subducção oceano-oceano como oceano-continente. Mas em qualquer uma delas, a zona do manto e da crosta que fica à superfície, quer da placa que fica à superfície, quer seja placa oceânica ou continental, todas essas rochas, mas sobretudo as rochas do manto, acabam por sofrer uma hidratação. E é esse aumento do teor em água que faz baixar o ponto de fusão dessas rochas, que faz com que se forme um magma, que faz com que as rochas fundam. E é esse magma que depois ascende e origina o vulcanismo típico destas regiões, originando um arco vulcânico paralelo ali à zona de subducção. Portanto, teríamos mesmo que fazer a sequência desta forma. 10. Justifique com base nos dados do texto 1 e das figuras 1 e 2 em que medida o elevado pH da água mineral de Cabeça de Vidro está relacionado com o seu percurso subterrâneo. Portanto, a pergunta em si é para nós dizermos o porquê e com base nos dados, ou seja, era fundamental que vocês fossem, quer ao texto, quer às figuras, buscar dados. Portanto, vocês tinham que ir recolher informação. Era uma pergunta não tão direta assim, era uma pergunta que requeria algum trabalho, porque vocês obrigatoriamente tinham que ir buscar dados às informações que eram dadas. E a pergunta era para dizer o porquê desta água ter um pH de 11,5 e de que forma é que esse pH está relacionado com o seu percurso subterrâneo. Portanto, tinham mesmo que ir ver qual era o percurso subterrâneo, sabendo nós, aqui pela figura 2, que esta água que emerge em Cabeça de Vidro tem um percurso subterrâneo muito mais profundo. Segundo esta imagem, atravessa rochas serpentinizadas, ascende aqui em zonas de fratura, infiltra-se aqui nesta zona e, portanto, tem um percurso muito mais longo, muito mais profundo do que a água das outras nascentes. Por isso é que, comparativamente, ela tem um pH muito alto e tem muitos iões OH-. Eu já tinha aqui sublinhado, portanto, que isto tinha tudo a ver com o seu percurso subterrâneo profundo, com o enquadramento geológico da sua nascente. Portanto, tudo aquilo que está aqui na figura 2 ajudaria também a completar aqui. Obrigatório na vossa resposta fazerem referência à litologia, portanto, tínhamos os tais rochas básicas serpentinizadas,
e à composição química dos minerais constituintes da rocha atravessada pela água. E esta composição química vocês tinham no texto. Portanto, era relativamente simples vocês pelo menos conseguirem fazer referência a isto, porque era literalmente a leitura do texto e das figuras, ok? E depois relacionar, sim, se a água tem este elevado pH, porque no texto diz, mesmo que vocês não fossem experts em fisicoquímica, no texto diz que este elevado pH é devido a uma elevada concentração de íons OH-. Então, logicamente, e naquilo que tem sido o raciocínio para muitas destas perguntas, se uma água é muito mineralizada num tipo de íon, é porque adquire esses íons na passagem pelas rochas que atravessa. Portanto, há aqui algum fenómeno de dissolução que faz com que as águas enriqueçam em íons que estavam presentes nas rochas. E realmente estes íons estão presentes em minerais como a serpentinite, a serpentina, desculpa, a serpentina que existe em rochas ultrabásicas serpentinizadas. Portanto, estava aqui tudo na imagem, na imagem e no texto. Ok? Vou ler-vos um bocadinho, vou ler-vos a minha resposta, está bem? E depois vou abrir, porque eu tenho aqui os critérios ao lado para vocês verem mais ou menos que todos os critérios vão de encontro àquilo que está estruturado na própria pergunta. Então, a água mineral de cabeça de vidro apresenta um pH de 11,5 devido à elevada concentração do íon OH-. Eu vou sempre buscar algumas informações e transcrevo literalmente, que é para ajudar a elaborar depois o raciocínio. Pela análise da figura 2, é perceptível que a água que emerge na nascente 3, cabeça de vidro, realiza um percurso longo e a grande profundidade, atravessando durante esse percurso rochas ultrabásicas serpentinizadas. Portanto, já estamos a fazer aqui referência à litologia. Estas rochas ultrabásicas, antes de sofrerem serpentinização, eram compostas sobretudo por olivinas. Eu agora já não me recordo o que dizia ali nos critérios, mas eu creio que isto não era necessário, porque eu estaria a explicar o porquê delas serem serpentinizadas. Mas pronto, na altura, ontem foi o que me deu para escrever. Ao contactar com os fluidos hidrotermais a temperaturas superiores a 400, as olivinas e algumas piroxinas sofreram hidratação e transformaram-se em minerais do grupo da serpentina, cuja composição química é tal, tal, tal. Portanto, eu referi que estas rochas eram ultrabásicas serpentinizadas e a composição química dos minerais que elas têm, que são as serpentinas. Ao analisar a composição química da serpentina, pode verificar-se que possui íons OH- em grande quantidade. Assim, com a passagem da água por estas rochas, os minerais de serpentina vão sofrer dissolução, libertando assim grandes quantidades de íons OH-, que ficam em solução na água, que justifica o pH de 11,5 da água mineral de cabeça de vidro. Portanto, isto aqui é uma pergunta já muito batida. A única coisa que muda sempre são os minerais, os íons e o contexto, basicamente. Mas a ideia é sempre a mesma. Deixa-me aqui aumentar um bocadinho. A água atravessa rochas ultrabásicas serpentinizadas durante o seu percurso subterrâneo, portanto, dar a ideia de que realmente ela passa por uma zona profunda e que nessa zona profunda as rochas são ultrabásicas serpentinizadas. Isto era leitura direta, ou seja, vocês podiam ter 5 pontos aqui só de fazer a leitura direta do gráfico, da figura 2. Os minerais resultantes da serpentinização, portanto, na minha pergunta eu expliquei um bocadinho o que era a serpentinização, quais os que estavam antes e quais os que se formaram depois, e que realmente nesses que se formam depois, as serpentinas, têm na sua composição química o íon OH-, que quando reage com a água infiltrada dão origem a uma água com elevada concentração desse íon. Eles nem especificam exatamente o processo de dissolução, portanto eu creio que ao contrário de outras perguntas deste género, não seria obrigatório vocês dizerem que era especificamente a dissolução, mas que apenas havia a reação da água com esses minerais. Portanto, os critérios aqui não estão rígidos quanto isso, mas muito de acordo com aquilo que eles pedem dos dados da figura. Normalmente, quando há aqui alguma pergunta a dizer com base nos dados, normalmente um tópico ou é total ou parcialmente os dados que vocês conseguem ir tirar dos textos e das figuras. E, portanto, vem muito ao encontro daquilo que é a litologia, a composição química, tudo isso estava muito evidente nos critérios. Portanto, não haveria justificação, ou para os mais atentos, não haveria justificação para não tirar daqui alguns pontos desta pergunta. Não era uma pergunta assim tão complexa quanto isso. Texto 2. Numa investigação realizada à água mineral de cabeça de vidro, verificou-se que nela existe uma comunidade bacteriana diversificada. Se desenvolvem condições físicas, químicas e geológicas extremas. Esta descoberta despertou o interesse dos cientistas da NASA, uma vez que podem ter existido condições semelhantes em Marte.
Na água mineral de cabeça de vidro foi identificada pela primeira vez microcella alcalífila, uma bactéria aeróbia heterotrófica que foi posteriormente encontrada também nas profundezas do mar do Japão. Na investigação realizada no Japão, verificou-se que esta bactéria possuía a enzima chilanase, que catalisa a hidrólise do xilano, que é um polissacárido constituinte das paredes celulares de algumas plantas. A chilanase tem aplicações, por exemplo, na indústria alimentar. Aqui está o que eu há bocado perdi ali atrás na pergunta. A chilanase tem aplicações, por exemplo, na indústria alimentar, na produção de rações para animais e ainda em processos industriais não alimentares, como o tratamento de efluentes. Portanto, um texto 2 que, ao contrário daquilo que foi o exame da primeira fase, desta vez muito simples, com pouca informação e informação muito direta, ou seja, há pouca informação que tem, mesmo assim era informação bastante direta. As zonas de rift estão relacionadas com a serpentinização ativa e com o desenvolvimento de bactérias extremófilas. Bactérias são seres procariontes e os seres procariontes pertencem ao reino Monera. Quantos alunos não são que confundem procariontes com protistas? Os protistas, o reino protista é um reino que só tem seres eucariontes. O único reino que possui seres procariontes, onde se incluem as bactérias, é o reino Monera. E agora, isso aqui é relacionado com o sistema do Whittaker, e agora a segunda parte da pergunta relacionada com as zonas de rift. As zonas de rift são zonas de elevado fluxo térmico, são zonas em que ascende material quente vindo de zonas profundas do manto. Há uma grande libertação de calor à superfície, portanto, são zonas de alto fluxo térmico, em que a temperatura aumenta muito rápido com a profundidade, ou seja, há muitos graus a aumentar por cada quilómetro que descemos, logo tem um alto gradiente geotérmico e por isso tem um baixo grau. Significa que para aumentar um grau nós não precisamos de descer muito em termos de profundidade. Portanto, é uma zona de alto fluxo, alto gradiente, baixo grau. Considerando os constituintes solares e o metabolismo de microcélula alcalífila, sabendo nós que é uma bactéria, sabemos que é uma célula procariótica, portanto é um ser procarionte. Se é um ser procarionte, ela não vai ter mitocôndrias. Primeira coisa, ok? Porque se é procarionte, não tem organelos membranares. Tem parede, sim, uma parede mais de peptidoglicanos e não tanto polissacarídeos como as células eucarióticas vegetais. Tem ribossomas? Claro que sim, obrigatoriamente vai ter ribossomas, porque todas as células têm que fazer tradução. Tem nucleoide? Sim, não tem um núcleo definido, não tem um invólucro nuclear, mas tem um material genético localizado numa região do citoplasma que nós chamamos de nucleoide. Portanto, desta primeira parte excluímos as mitocôndrias. Depois, relacionando com o seu metabolismo nós sabemos que ela é aeróbia, heterotrófica, portanto, ela não faz fenómenos de autotrofismo, ela não vai incorporar CO2 para libertar oxigênio, que é o que acontece, por exemplo, na fotossíntese. Ela é uma bactéria aeróbia, portanto, faz respiração aeróbia, o que significa que ela, por um lado, produz CO2 durante o processo de respiração aeróbia, e para fazer isso tem que consumir O2. Portanto, ela não vai produzir oxigênio uma vez que não é autotrófica, nem vai consumir CO2 uma vez que não é autotrófica. Portanto, ela vai consumir oxigênio e produzir dióxido de carbono. Por exclusão de partes, ficaremos aqui com a C, que é a única que está correta, quer na primeira parte da pergunta, quer na segunda. Terceiro nada, 13ª. A microcélula alcalífila, durante o processo de síntese da xilanase, a xilanase é uma enzima, é uma proteína, portanto, uma pergunta típica de síntese proteica. Ocorre tradução após a ocorrência de processamento do RNA mensageiro, tradução nos ribossomas e maturação no complexo de Golgi, transcrição do DNA e migração do RNA mensageiro para o retículo endoplasmático, transcrição do DNA seguida de tradução do RNA mensageiro nos ribossomas. Acredito que tenha havido quem olhasse para estas 4 linhas e pensasse, então, mas isto não está tudo certo. Estaria se estivéssemos a falar de um ser eucarionte. De notar que estamos a falar de uma bactéria que é procariótica. Portanto, se é uma célula procariótica, não vai ter organelos membranares, não vai ter complexo de Golgi, não vai ter retículo endoplasmático e o seu DNA não possui introns, logo não tem processamento. Ou seja, de forma muito rápida, sabemos que estas aqui estão corretas para células eucarióticas, mas para células procarióticas não.
A D enquadrar-se-ia em qualquer organismo, portanto, para fazer síntese proteica, como é lógico, tem que haver uma primeira etapa de transcrição de DNA, que vai levar à formação de RNA mensageiro ou pré-mensageiro, mas independentemente do caso, se for pré-mensageiro, há sempre depois um processamento. Em todo o caso, nós vamos ter RNA mensageiro que vai ser lido nos ribossomas num processo que nós chamamos de tradução. 14. Associe cada uma das descrições relativas à função de diferentes biomoléculas apresentadas na coluna 1 à designação correspondente que consta na coluna 2. A cada letra corresponde apenas um número, portanto, vão ficar aqui números por definir, ok? Por corresponder. Molécula constituinte das paredes solares de algumas plantas. Esta aqui também não havia motivos para errar. O xilano é um polissacárido constituinte das paredes solares de algumas plantas. Portanto, o xilano é uma molécula constituinte das paredes solares de algumas plantas. Isto estava direto, não é? Molécula que catalisa a hidrólise de um polissacárido, de um disacárido. Hidrólise de um disacárido. Nós temos aqui duas moléculas que catalisam reações, que são enzimas, que são aquelas que terminam em ase. Temos a amilase e temos a sacarase. Só que a amilase degrada amido e o amido não é um disacarídeo, é um polissacarídeo. Então nós ficamos com a sacarase e nós temos que saber, até porque falamos dessa molécula noutras situações, como o transporte no floema, etc., que a sacarose é um disacarídeo, é uma molécula que resulta da, da condensação de uma frutose com uma glicose, portanto é um disacarídeo. A sacarose, a sacarase é a enzima que faz a hidrólise da sacarose, que faz a quebra da ligação glicosídica entre a frutose e a glucose, portanto só poderia ser esta. Molécula com função de reserva nas células da planta. Portanto, aqui nós estaremos a falar de função de reserva, portanto, já sabemos que a amilase é uma enzima, faz a hidrólise do amido. Temos duas opções, ou o amido ou a quitina. A quitina, se não estou em erro, é um polissacárido. Eu confundo sempre a quitina com outra, e depois estou sempre a dizer que não é um polissacárido ou é uma proteína, mas eu creio que a quitina é um polissacarídeo que faz parte do exoesqueleto dos insetos, ou de alguns fungos, possivelmente, da parede solar de alguns fungos. Agora, o amido, não há dúvida, o amido nós temos que saber que é o polissacarídeo de reserva energética nas plantas. Então, molécula com função de reserva nas células da planta, nós temos o amido. Okay? A quitina nem sequer é uma molécula presente em plantas. Então, não ficaria com dúvidas. Como é que vocês teriam que pôr esta resposta? Vocês teriam que pôr assim. A está para o 5, assim como o B está para o 4 e o C para o 1. Okay? Teriam que pôr isto assim na vossa resposta. Uma perguntinha sobre replicação do DNA que simula aquilo que foi a experiência de Mendelssohn e Stoll, que sai muitas, muitas, muitas vezes em exames anteriores. Portanto, é uma pergunta, de certo modo, repetida, que já não é a primeira vez que aparece aqui. Considero que bactérias do género Mycocella, cultivadas durante várias gerações num meio contendo o isótopo nitrogênio 15, foram transferidas para um meio com o isótopo 14. Portanto, elas ficaram cultivadas durante muito tempo no meio com nitrogênio 15. Eu vou pôr o nitrogênio 15 aqui a cor de rosa. Então, houve uma uniformização do seu DNA, o que significa que o seu DNA, eu vou pôr aqui assim as duas cadeias, não vou tentar fazer a dupla hélice para isto não ficar uma confusão. E, portanto, inicialmente todo o DNA era com nitrogênio 15. Ao fim de duas gerações, portanto, ao fim da primeira geração, estas duas cadeias da molécula inicial separaram-se e levaram à formação, eu vou pôr aqui o isótopo 14, a cor de laranja, e serviram de molde para a formação de uma nova cadeia. Portanto, na primeira geração, deixem-me pôr isto aqui um bocadito. Portanto, aqui nós temos DNA inicial. Aqui nós temos a primeira geração. E na primeira geração nós temos 100% de DNA híbrido, o que significa que 100% das moléculas têm uma cadeia com nitrogênio 15 e uma cadeia com nitrogênio 14.
À segunda geração, cada uma das cadeias constituintes desta molécula vai servir de molde. Portanto, eu vou ficar com 4 moléculas, com 4 cadeias moldes, duas com nitrogênio 15 que vêm aqui da molécula inicial e as outras duas que foram as sintetizadas na primeira geração. Portanto, com isto. E agora, com isto, eu estou no meio com nitrogênio 14, portanto, eu vou formar novas cadeias com nitrogênio 14. Então, esta serve de molde a uma com nitrogênio 14, esta também e esta também. Então, o que é que eu tenho na segunda geração? Na segunda geração, eu vou ter 50% de moléculas híbridas e 50% de moléculas em que ambas as cadeias são nitrogênio 14, ok? Estas aqui, esta é híbrida, uma cadeia 15, uma cadeia 14. Esta é híbrida, uma cadeia 15, uma cadeia 14. Estas aqui, 100% 14, as duas cadeias têm nitrogênio 14, e estas duas também, ou seja, 2 em 4 são híbridas, 2 em 4 são totalmente com 14, 50-50. Então, isto vamos para a B. 50% das moléculas contendo apenas o isótopo nitrogênio 14, que são estas aqui que eu desenhei a cor laranja, e 50% de moléculas contendo os isótopos 15 e 14, ou seja, uma cadeia, uma molécula de DNA são duas cadeias, portanto 50% das moléculas tinham uma cadeia com nitrogênio 15 e outra com nitrogênio 14. Vou apagar ali o meu esquemazinho. Isto é a experiência de Elsa Nistol, é obrigatório saber isto. 16. Explique, recorrendo à informação do texto 2, as consequências da adição da xilanase às rações na obtenção de energia pelos animais. Portanto, mais uma vez, ir buscar informações ao texto. São perguntas não tão diretas como na primeira fase, são perguntas que envolvem sempre ir buscar alguma informação ao texto. Mas realmente não era difícil ir buscar informação ao texto porque o texto não era assim tão grande. Então, o que é que nós tínhamos que ir? Se o texto era sobre a xilanase, nós precisaríamos de saber mais sobre essa enzima. É uma enzima que catalisa a hidrólise do xilano e isso, essa molécula xilano, é um polissacárido constituinte das paredes solares de algumas plantas. Eles dizem-nos que ela é usada para rações, na produção de rações para animais. Tínhamos que saber um pouco mais, ou melhor, agora tínhamos que conseguir relacionar isto, ou seja, de que modo é que adicionar a xilanase durante o processo de produção de rações pode ser benéfico para a obtenção de energia pelos animais. Então, nós tínhamos aqui que perceber quais eram as consequências da adição da xilanase e relacionar isso, de certo modo, com a obtenção de energia pelos animais, que é feita por respiração aeróbia. Portanto, nós tínhamos que. Era uma pergunta, era um explique, mas era quase um relaciono, é relacione a ação da xilanase com a obtenção de energia pelos animais, sabendo que pelo meio essa enzima é adicionada às rações para animais. Portanto, vamos começar por pegar no ponto inicial da questão, que é o que é que faz a xilanase. Depois disso, nós sabemos que a obtenção de energia pelos animais é feita por respiração aeróbia, é preciso oxigênio e é preciso alguma fonte de matéria orgânica, nomeadamente, por norma é a glicose, mas aqui nós não sabíamos ao certo se a xilanase era formada por glicose ou não. Sabíamos que era um polissacarídeo e sabemos que a ação da xilanase, se faz a hidrólise do polissacarídeo, vai resultar da sua ação monossacáridos. E são esses monossacáridos que vão ser usados pelos animais para obter energia pelo processo de respiração aeróbia. Não necessariamente a glicose, eu por acaso nem fui ver, mas acredito que sim, que o xilano tenha glicose, porque é muito abundante. Ainda assim, acho que não era exigido que fosse feita referência. Aliás, não era tão corretamente científico dizer que foi adicionada glicose como dizer que havia adicionada nada, que foi disponibilizada glicose do que monossacáridos. A meu ver, seria muito mais correto falar em monossacáridos, uma vez que nós não temos informação, ainda que possa estar correta, de que o xilano é formado por glicoses. Portanto, eu escrevi o seguinte: a xilanase é uma enzima que catalisa a hidrólise do xilano. O xilano é um polissacárido constituinte das paredes solares de algumas plantas. Ao adicionar a xilanase às rações para animais, a ação desta enzima irá transformar o xilano, e eu aqui abri parênteses para dizer que, uma vez que são utilizadas plantas como matéria-prima para o fabrico das rações, porque dizem-nos que o xilano é um polissacarídeo existente nas células vegetais de algumas plantas, significa que nós estamos a usar essas plantas para produzir a ração. Senão não iria haver xilano nas rações.
Portanto, vou retomar esta frase. Ao adicionar a xilanase às rações para animais, a ação desta enzima irá transformar o xilano, uma vez que são utilizadas plantas como matéria-prima para o fabrico das rações, em monossacáridos mais simples, o que torna os nutrientes mais facilmente absorvíveis pelos animais, uma vez que já se encontram simplificados. Ao absorver os monossacáridos para a corrente sanguínea, estes chegarão às células, onde poderão ser utilizados para produzir energia, ATP, no processo de respiração aeróbia. Portanto, relacionar primeiro aqui a ação da xilanase e depois sim a obtenção de energia e tudo aquilo que envolve a obtenção de energia. Portanto, explica as consequências da adição das xilanases, de que modo é que isso vai facilitar a digestão e de como é que contribui para uma maior quantidade de energia pelos animais. A xilanase é a enzima que catalisa a hidrólise do xilano, ou a digestão. A digestão consiste na simplificação dos polímeros em monómeros. Portanto, a enzima catalisa a hidrólise do xilano, reação em que se formam moléculas mais simples, que são os monossacáridos. A maior quantidade de monossacáridos que chega às células permite a obtenção de uma maior quantidade de energia. Ok? Acho que aqui também provavelmente não existem dúvidas. Vamos para o texto 3, que tem os resultados, primeiro aqui na forma escrita, alguns deles, aqui sobretudo estes, e depois na forma de imagens. Portanto, este exame não tinha gráficos nem nada, porque normalmente há sempre muita dificuldade na leitura dos gráficos, e portanto neste exame realmente não tínhamos isto, mas tínhamos os resultados na forma de imagem, tínhamos que interpretar na mesma. O que é que fizeram aqui no texto 3? Na natureza, após o processo de cristalização, os minerais podem sofrer microfraturação, permitindo a circulação de fluidos. Quando isto ocorre, formam-se no interior dos minerais inclusões fluídas que preservam gotículas de um fluido, líquido ou gasoso. A formação destas inclusões fluídas ocorre em profundidade quando os minerais hospedeiros são sujeitos a elevadas pressões e temperaturas, aprisionando fluidos aquecidos, os tais fluidos hidrotermais. Visando monitorizar o processo de serpentinização, ou seja, isto é o objetivo desta experiência, monitorizar o processo de serpentinização, foram criadas artificialmente inclusões fluídas com diferentes salinidades no interior de cristais de olivina, sabendo nós que a serpentinização ocorre em olivinas, observando-se posteriormente a sua evolução. Nestas inclusões, os fluidos iniciais eram constituídos por soluções aquosas de cloreto de sódio e cloreto de magnésio. Agora não tenho certeza se isto se lê cloreto de magnésio. Isto aqui, cloreto, clorito. Olhem, não fui ver como é que isto se lê. Em proporções semelhantes às que existem na água do mar e apresentavam salinidades totais iniciais de 1%, 3,5%, 6% e 10% em massa. Portanto, o que eles fizeram variar aqui basicamente foram as condições de salinidade. Fizeram para várias salinidades diferentes. Procedimento experimental. As olivinas com inclusões de soluções a diferentes salinidades foram colocadas numa mufla a temperatura de 280 graus Celsius sob pressão de 500 bar e foram regularmente monitorizadas durante 270 dias. As amostras foram retiradas da mufla de 5 em 5 dias durante 2 a 5 horas para serem examinadas petrograficamente e para análise da concentração do fluido, sendo depois reintroduzidas na mufla. Resultados. No início da experiência, verificou-se que as inclusões formadas no interior dos cristais de olivina continham solução aquosa e vapor. Observou-se que nas inclusões fluídas com salinidade total inicial de 10%, os primeiros minerais resultantes do processo de serpentinização surgiram após 120 dias, ou seja, isto aqui já é um dos resultados. Na tabela 1 estão representados os minerais que se foram formando nas inclusões fluídas cuja salinidade inicial era de 3,5%. Ou seja, não se confundam porque nós não temos os resultados de tudo, nós não temos os resultados de 1%, de 6%, de 10 só temos o resultado aos 120 dias. Aquilo que nós estamos a ver na tabela 1 são os resultados para o grupo que teve a 3,5%, bem como a variação da salinidade do fluido no interior dessas inclusões ao longo do tempo. Ou seja, inicialmente, ao tempo zero, era de 3,5, mas depois, ao longo do tempo, a solução, à medida que a água, certo, ou os minerais, de certo modo, iam cristalizando, aqui no interior dessa inclusão, a salinidade, o teor de sal no fluido iria, logicamente, aumentar.
Aqui nós temos a imagem esquemática de uma inclusão fluida artificial no interior de um cristal de olivina ao longo do tempo. Portanto, aqui, inicialmente, eles dizem-nos que continha solução aquosa e vapor. Portanto, no dia zero, esta solução no interior da inclusão tinha 3,5 de salinidade, solução aquosa e aqui algum vapor. E aqui a cinzento temos a olivina. Aos 15 dias já temos ali um pequeno mineral de cristal de brucite e ali um pequeno cristal das serpentinas. Portanto, aos 15 dias já começou a aparecer minerais frutos da serpentinização. E aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Portanto, eles foram crescendo, crescendo e aos 270 dias a inclusão já estava totalmente preenchida por cristais. De acordo com a informação do texto 3, esta investigação foi realizada com o objetivo de compreender o papel das inclusões fluídas na serpentinização, testar a pressão e a temperatura mais adequadas para a serpentinização. Olhem, eu vou apagar já esta porque nós não tivemos a variar a pressão e a temperatura. Logo, nunca poderíamos testar o efeito destas variáveis, uma vez que não as fizemos variar. Porque elas, todas as, todos os conjuntos, todos os grupos, estiveram à mesma pressão e à mesma temperatura. Portanto, isto foram variáveis controladas, não foram variáveis independentes. O objetivo era produzir inclusões fluídas no interior de cristais de olivinas, ou então avaliar o efeito da salinidade dos fluidos no processo de serpentinização. Aqui, eles dizem-nos que tiveram a monitorizar o processo de serpentinização, ou seja, não tiveram a ver como é que ele ocorria, mas no fundo estiveram a monitorizá-lo, fazendo para isso salinidades diferentes, ou seja, o que eles tiveram aqui, no fundo, a fazer variar nos vários grupos que eles estavam em estudo eram as diferentes salinidades. Então, avaliar o efeito da salinidade dos fluidos no processo de serpentinização. Sim, eles não tiveram a descrever exatamente como é que como é que ocorreu o processo de serpentinização. Portanto, não vamos compreender o papel das inclusões fluídas na serpentinização. Nós já sabemos que isso ocorre. O que nós tivemos a ver foi a rapidez e que minerais se formavam, tendo em conta diferentes salinidades. Então, nós tivemos a ver o efeito da salinidade no processo de serpentinização. O objetivo era simplesmente produzir inclusões fluídas no interior de cristais de olivina. Inclusões fluídas que haviam no início, mas depois eles até se foram formando, que se foram formando as inclusões fluídas, bem como o interior dessas inclusões. Ou seja, o objetivo não era só produzir inclusões fluídas, era depois ver a evolução dessas inclusões no processo de serpentinização, sempre tendo como objetivo ver o efeito da salinidade. Portanto, se o objetivo fosse só produzir inclusões fluídas no interior de cristais de olivina, isto teria ficado por aqui. Ou seja, ok, eles no início fizeram isso, produziram as tais inclusões de fluidos. O que eles depois viram foi a evolução ao longo do tempo, tendo em conta diferentes salinidades. Portanto, aqui teríamos mesmo que ir para 17, para a opção D. Este sublinha-me um pouquinho, não é? Pois, é só até a 19. Identifique, dentre as afirmações relativas ao procedimento experimental e aos resultados obtidos, as 3 afirmações corretas. Escreva na folha de respostas os números selecionados. O último mineral a formar-se durante o processo foi a magnetite. Então, nós aqui aos 15 dias já tínhamos brucites, já tínhamos serpentinas, aqui as brucites e as serpentinas foram crescendo, aqui também, só aqui é que apareceram magnetites, portanto, as magnetites só apareceram aqui no final, já depois de terem aparecido todos os outros. Então, sim, o último mineral a formar-se foi a magnetite. A velocidade de serpentinização da olivina é maior quando a concentração inicial do fluido é mais elevada. Então, quando a concentração do fluido foi 3,5, começaram a aparecer minerais ao dia 15. Quando a concentração foi de 10%, os primeiros minerais só apareceram aos 120 dias. Ou seja, quando a concentração salina foi maior, os primeiros minerais resultantes da serpentinização apareceram mais tarde. Então, reparem como a frase está feita. A velocidade de serpentinização da olivina é maior quando a concentração inicial do fluido é mais baixa. Porque comparando
a velocidade de serpentinização foi maior para concentrações de salinidade de 3,5 do que para concentrações de salinidade de 10%. Ou seja, vocês no fundo tinham de comparar um bocadinho aquilo que vocês viam na tabela 1 com aquilo que estava dito aqui no ponto 2 dos resultados. Os minerais formados resultaram da interação da solução salina com a olivina. Ok, acho que está. Não vejo nada em contrário. Ou seja, realmente houve uma interação entre a solução que nós chamamos de processo de serpentinização, que já foi dito atrás, que há esta tal troca entre os fluidos e os próprios minerais, neste caso a olivina. Portanto, não vejo nada em contrário que me rejeite esta opção. Ok? Eu vou assinalar. Okay? São três, tem que estar aqui alguma errada. A temperatura e a pressão usadas durante o procedimento experimental pretendiam simular as condições em que ocorre serpentinização. Elas tiveram a 500 bar e a 280 graus Celsius. Nós temos, salvo erro, no texto 1. Ok, quando estão expostas a temperaturas inferiores a 400, portanto, sim, não se teve a temperaturas superiores de 400, eram 280, portanto, a partir de simulavam as mesmas condições. E diziam, foram criadas artificialmente, no entanto, tentaram simular, de modo a que pudesse ocorrer corretamente a serpentinização, as condições normais em que isso ocorre. A temperatura e a pressão usadas durante o procedimento pretendiam simular as condições em que ocorre serpentinização. Precisamente porque se não tentassem simular as condições em que ocorre serpentinização, provavelmente não iria, das duas coisas, das duas uma, ou não iria realmente ocorrer serpentinização, ou então não iriam poder transpor os resultados do estudo para as situações reais de serpentinização. Portanto, era obrigatório tentar manter aqui o máximo de rigor e semelhança possível entre aquilo que são as condições experimentais e aquilo que são as condições reais. As alterações pontuais de pressão e temperatura, pois, associadas à monitorização das inclusões, impediram o crescimento de cristais. Para já, eles não alteraram pontualmente a pressão e a temperatura. Agora, é verdade que pontualmente eles retiravam as amostras da mufla. Então, pontualmente, quando elas eram retiradas para fazer as análises, elas estavam a condições de menor pressão e menor temperatura, logicamente. Agora, isso impediu o crescimento dos minerais? Não, os minerais continuaram a crescer lindamente. Então, não houve um comprometer da experiência devido à forma como as análises estavam a ser feitas. A análise espectrográfica e tudo estava a ser feita. Portanto, esta parte aqui final não é de todo correta. Portanto, eu vou aqui para a 1, para a 3 e para a opção 4. 1, 3 e 4. 19, a tal pergunta de 12 pontos, não é sempre mais elaborada. Na natureza, a infiltração de CO2 com origem externa ou com origem mantélica em rochas básicas e ultrabásicas origina carbonatos como a calcite e a dolomite, que se formam nas fissuras e nos poros das rochas. Utilizando a capacidade de reação de CO2 com as rochas básicas e ultrabásicas, tem vindo a ser desenvolvido um processo artificial de captura e armazenamento geológico de CO2. CCS, Carbon Capture and Storage, que tem sido apontado como uma das soluções para controlar o efeito estufa. Sempre que, e isto é uma dica que é valiosa, sempre que nós temos um enunciado antes, e a pergunta propriamente dita só começa aqui no explique, sempre que nós temos um enunciado antes, então significa que está aqui informação preciosa que até ao momento ainda não tinha sido dada e que é fundamental para nós conseguirmos responder à pergunta. A pergunta é: explique de que modo o processo CCS permite controlar o aumento do efeito estufa, ou seja, porquê que fazendo a captura e o armazenamento geológico de CO2 vamos conseguir controlar o aumento do efeito estufa. Um bocadinho à semelhança daquilo que foi a primeira fase, esta pergunta é uma pergunta de 12 pontos, a pergunta final do grupo 1, e é uma pergunta que eles dizem aqui, refira várias coisas. Então nós temos obrigatoriamente que referir a composição mineralógica e química do basalto, e não é a mesma coisa, uma coisa é vocês dizerem a composição mineralógica, outra coisa é vocês dizerem a composição química, e depois vocês têm que referir também a possibilidade de se formarem carbonatos no interior desta rocha. Ou seja, sabendo um bocadinho a composição mineralógica e a composição química, porquê que é possível formar carbonatos? Sabendo nós o que é o carbonato, significa que são minerais que têm
este íonzinho aqui. Então, sabendo isto, o que é que nós precisamos para formar carbonatos como a calcite e a dolomite? Precisamos de ter cálcio e magnésio também para formar calcite e dolomite. Isso existe no basalto? Ok. E depois de referir tudo isto que eles nos dizem aqui como ajuda, nunca podemos esquecer que a pergunta é para explicar de que modo é que este processo permite controlar o efeito estufa. Ou seja, isto aqui é a pergunta essencial. Vocês, claro que vão começar por desenvolver estas coisas todas que pedem para ser referidas e se pedem, garanto-vos que há um tópico que exige isto, mas é também exigido que vocês digam de que modo é que este processo, ou seja, de que modo é que fazendo isto, nós conseguimos controlar o efeito estufa, ou seja, relacionar isso com tudo aquilo que foi dito antes. Ok? Pergunta 19. Só para saber. Está aqui, está no final. Ok. Então, eu escrevi assim: o processo CCS consiste na infiltração de CO2 em rochas básicas e ultrabásicas. Está ali na pergunta. O basalto é uma rocha magmática extrusiva que possui uma elevada quantidade de minerais máficos, como a olivina e a piroxena, e de plagioclases cálcicas, independente por composição mineralógica, para não dar dúvidas a quem corrige que isto realmente é composição mineralógica. Eu estou a dizer que minerais é que existem na rocha. O basalto é considerado uma rocha básica, isto é, com baixa percentagem de sílica, composição química. Uma das principais causas para o aumento do efeito estufa, portanto, eu aqui já referi a composição mineralógica e a composição química. Pede para relacionar isto com o efeito estufa, portanto, eu fui dar, de certo modo, um enquadramento daquilo que é o efeito estufa. Uma das principais causas para o aumento do efeito estufa é a libertação de grandes quantidades de gases com efeito estufa, como o dióxido de carbono, para a atmosfera, decorrente, sobretudo, da queima de combustíveis fósseis. Ao retirar dióxido de carbono da atmosfera, estaremos a diminuir o efeito estufa e, consequentemente, a abrandar o aquecimento global. Isto foi só um enquadramento. Se eu pudesse, eu falava aqui muito mais. Porque que isto, a meu ver, e eu creio que durante o ano até fui falando disso com os meus alunos, que é isto, é um tema que tem muito por onde desenvolver, porque nós estamos aqui a falar de uma interação muito grande entre a geosfera e a atmosfera que promove um desequilíbrio com a intervenção do homem, da biosfera, que promove um desequilíbrio naquilo que é o ciclo natural do carbono. Nós, ao queimarmos combustíveis fósseis, nós estamos a retirar carbono que está armazenado na geosfera e que demoraria milhares de anos a ser libertado, estamos a retirá-lo a uma velocidade muito superior àquilo que seria natural. E estamos a enviar esse carbono da geosfera para a atmosfera. Como é lógico, a temperatura, em vez de aumentar devagarinho, porque naturalmente seria provável que esse carbono armazenado em jazigos no interior da Terra seria libertado de forma muito gradual. E como é lógico, a temperatura iria aumentar como foi aumentando várias vezes ciclicamente ao longo do passado do nosso planeta. No entanto, nós, homem, ao estarmos a retirar esses combustíveis fósseis, estamos a mandar para a atmosfera muito rapidamente grandes quantidades de carbono, de dióxido de carbono. E isso causa este desequilíbrio. Ou seja, este processo, no fundo, está a fazer o oposto. Nós, ao mesmo, é exatamente o processo oposto à queima dos combustíveis fósseis. Em vez de nós estarmos a usar, a fazer algo que retire carbono da geosfera e lance para a atmosfera, nós agora estamos, de certo modo, a recolher o dióxido de carbono da atmosfera e a lançá-lo outra vez para a geosfera. Ou seja, estamos a tentar equilibrar um pouco aquilo que foi o desequilíbrio que nós provocamos no ciclo do carbono. E portanto, até aqui eu fiz o enquadramento, ok? A resposta propriamente dita é esta. Portanto, eu até aqui estive a juntar informação e agora vou responder à pergunta, literalmente é esta. Já referi isto, portanto, quanto a isto eu estou descansada e não me falta falar disto e disto. Uma vez que as rochas básicas e ultrabásicas, como por exemplo o basalto, possuem cálcio e magnésio na sua composição, aqui indo buscar este raciocínio que eu vos fiz há pouco, a infiltração de CO2 nestas rochas vai permitir a formação de carbonatos. O CO2 vai combinar-se com o cálcio e com o magnésio. E desse modo, o CO2 é retido na geosfera, diminuindo a sua acumulação na geosfera. E, completando, eu não escrevi mais nada, mas de acordo com aquilo que eu disse antes, o efeito estufa é provocado por essa grande quantidade de CO2 na atmosfera. Ok? Eu vou ler do início ao fim sem interrupções, está bem? Porque eu, entretanto, fui fazendo aqui muitos parênteses. O processo CCS consiste na infiltração de CO2 em rochas básicas e ultrabásicas. O basalto é uma rocha magmática extrusiva que possui uma elevada quantidade de minerais máficos, como a olivina e a piroxena, e de plagioclases cálcicas, composição mineralógica.
O basalto é considerado uma rocha básica, isto é, com uma baixa percentagem de sílica, composição química. Uma das principais causas para o aumento do efeito estufa é a libertação de grandes quantidades de gases com efeito estufa, como o CO2, para a atmosfera, decorrente sobretudo da queima dos combustíveis fósseis. Ao retirar CO2 da atmosfera, estaremos a diminuir o efeito estufa e, consequentemente, a abrandar o aquecimento global. Uma vez que as rochas básicas e ultrabásicas, como por exemplo o basalto, possuem cálcio e magnésio na sua composição, a infiltração de CO2 nestas rochas vai permitir a formação de carbonatos. O CO2 vai combinar-se com o cálcio e com o magnésio. E desse modo o CO2 é retido na geosfera, diminuindo a sua acumulação na atmosfera. Vamos ver o que é que nós tínhamos aqui que falar. Portanto, composição mineralógica e química do basalto. O basalto é constituído por minerais como olivina, piroxena e plagioclase cálcica, portanto aqui era preciso um bocadinho implicitamente ou indiretamente a referência às séries de Bowen, pelo que possui elevada percentagem de magnésio e de cálcio. Claro que também possui grandes percentagens de ferro, mas para a pergunta em si não é necessário, porque a pergunta só exige estes elementos aqui. A reação do CO2 com os minerais do basalto dá origem à formação de carbonatos, ou à formação da dolomite e da calcite. É um bocadinho esta parte em que eu digo que o CO2, como é que eu digo, a infiltração de CO2 nestas rochas vai permitir a formação de carbonatos. Através do CCS, a quantidade de CO2 na atmosfera diminui, o que contribui para o controle do aumento do efeito de estufa. Pronto, eu aprofundei isto um bocadinho mais, mas a ideia principal está cá. Portanto, o grupo 1 está finalmente terminado, vamos ao grupo 2 e ao grupo 3, que são um bocadinho mais rápidos. O grupo 2 já tenho aqui. Então, no grupo 2, confesso que eu fiquei, não foi desiludida, porque esta experiência faz parte do programa obrigatoriamente. Um aluno que não fala da experiência de Engelmann é um aluno que não deu a fotossíntese corretamente, ou se um professor não fala desta experiência, é um professor muito distraído. Então, não é que eu tenha ficado desiludida nesse sentido, eu só achei que no dia em que saísse algo relacionado com o espectro de absorção das clorofilas, seria algo um pouco mais complexo. Ou seja, este grupo desiludiu-me pela simplicidade e com que ele foi abordado, com que o tema foi abordado. Se bem que isto só reforça ainda mais a importância da análise das experiências que estão ao longo do manual, ou seja, não aquelas experiências que nós temos que realizar em sala de aula, que é obrigatório sempre, experiências de fotossíntese, pôr uma plantinha com luz, outra sem luz, uma com uma planta aquática com água gasocarbónica, outra com não, portanto, não, as experiências básicas da fotossíntese, claro que são importantes e todas as outras que nós conseguimos realizar em sala de aula ou em casa são importantes, mas isto só vai reforçar ainda mais a importância de nós estudarmos aquelas experiências que levaram ao conhecimento científico que nós temos hoje em dia. Esta experiência é uma experiência muito gira, permitiu fazer aqui o espectro de absorção dos pigmentos fotossintéticos, nomeadamente das clorofilas, e vamos ler aqui o que diz. Em 1883, Theodor Wilhelm Engelmann, um cientista alemão, escreveu um ensaio denominado Cor e Assimilação, sobre investigações realizadas no âmbito da fotossíntese. Quase 140 anos depois, muitas das conclusões a que chegou continuam a ser válidas. Numa das suas experiências, utilizando como meio de montagem a água destilada, montou uma preparação microscópica com uma alga verde filamentosa e bactérias aerotáticas, bactérias que se movem para regiões onde existe maior concentração maior quantidade de oxigênio. Recorrendo a um prisma óptico, dividiu a luz branca nos seus diferentes comprimentos de onda e iluminou a preparação. Portanto, nós tínhamos aqui células que estavam sujeitas a uma radiação azul-violeta, células sujeitas a radiação verde, células sujeitas a radiação vermelho-alaranjado. A figura 3 representa esquematicamente os resultados da experiência, que são estes, a localização das bactérias e também o espectro da luz visível e os respectivos comprimentos de onda. Ok, temos aqui o espectro da luz visível e aqui os comprimentos de onda. De acordo com o objetivo da experiência, uma das variáveis dependentes, ou seja, uma das variáveis que foram medidas no final da experiência como resultado, foi especificamente, e eu diria até unicamente, a localização das bactérias na preparação. Portanto, a distribuição final das bactérias. O meio de montagem foi algo que não se variou, portanto, o meio de montagem era igual em toda a sua experiência, era água destilada.
ou seja, é uma variável controlada, não foi algo que foi, não foi uma variável que tenha sido alvo de manipulação para ser considerada independente, nem foi uma variável que foi medida no final para ser considerada dependente. A alga verde utilizada também foi sempre a mesma, tínhamos aqui um filamento de cladófora, portanto a alga também não variou, foi uma variável controlada. O comprimento de onda da luz que estava a incidir a cada uma das células desta alga é que sim variou. Portanto, é a nossa variável independente. Okay? Se a resposta fosse variável independente, teríamos a C como a resposta certa. Os resultados obtidos por Engelmann teriam sido idênticos se na experiência tivesse utilizado. Então, se tivéssemos utilizado comprimentos de onda de 540 nanómetros, 540 nanómetros, estaríamos mais ou menos aqui na zona do verde, ok? Tínhamos aqui 540 nanómetros, não iria haver uma grande acumulação de bactérias porque basicamente não iria haver produção de oxigênio. Aqui estas perguntas, se vocês soubessem previamente os espectros de absorção das clorofilas, seria muito mais fácil, porque nós sabemos que as clorofilas refletem a luz verde. A luz verde não é suficiente para desencadear a fotossíntese. Então, se tivéssemos feito a mesma experiência, mas todo o filamento tivesse sido sujeito a uma radiação com 540 nanómetros, uma radiação na gama do verde, a alga não teria simplesmente feito fotossíntese, portanto, não iria haver oxigênio. Aqui no meio, nós não iríamos ver uma dispersão diferenciada das bactérias. As bactérias iriam estar possivelmente na mesma posição, no mesmo sítio que estariam no início da experiência. Portanto, os resultados não teriam sido os mesmos se não tivesse havido fotossíntese. Portanto, vamos apagar esta. A luz teve que ser obrigatoriamente composta num prisma óptico e os resultados teriam sido o mesmo se tivéssemos usado um fragmento de erva marinha? Possivelmente sim. Se tivéssemos utilizado uma alga verde de outra espécie? Possivelmente sim. Estava a ver se poderia haver alguma exceção naquilo que eu acabei de dizer, mas honestamente não estou a ver. Portanto, um fragmento de erva verde, sim. Bactérias aeróbias flageladas. O flagelo, se vocês se lembrarem das várias estruturas que existem nas células procarióticas, os flagelos são responsáveis pela locomoção. Ou seja, nós termos bactérias que são aerotáticas, ou seja, que têm capacidade para se mover por onde há mais oxigênio, ou ter bactérias flageladas, acaba por ser, eu não sei se aqui, neste caso específico, se estas aerotáticas eram flageladas também. Aqui na imagem não parece haver flagelos, mas também eu acredito que o flagelo fosse tão pequenino que nesta representação nem seria representado. Mas se realmente elas são flageladas, elas vão se conseguir movimentar para regiões mais favoráveis. E, muito importante, se elas são aeróbias, elas precisam de oxigênio. Então, se elas conseguem movimentar e precisam de oxigênio, provavelmente os resultados teriam sido iguais nesta configuração. Porquê? Porque as bactérias iriam se distribuir na mesma onde iria haver mais oxigênio. Se as bactérias fossem anaeróbias, elas não iriam viver na presença de oxigênio. Logo, seria precisamente o contrário. Iríamos ter uma maior acumulação de bactérias em locais onde haveria pouco oxigênio do que onde havia muito. Portanto, os resultados seriam exatamente o oposto se tivéssemos aqui a falar de bactérias anaeróbias que tivessem sido utilizadas. Por último, grupo 2, pergunta 3, relacione fazendo referência aos resultados da experiência. Portanto, mais uma vez, vocês tinham obrigatoriamente de referir na resposta os resultados que estavam visíveis. Relacione as características das bactérias. Que características são estas? São bactérias aerotáticas que se movem para regiões onde há maior quantidade de oxigênio. Portanto, não havia aqui muito por onde fugir, era a única característica que vocês sabiam. E vocês tinham de relacionar esse facto com o objetivo desta investigação. Qual foi o objetivo desta investigação? Claro que não é dito aqui especificamente qual é o objetivo, porque esta é uma experiência obrigatória que vocês têm que saber. Então, não era dito especificamente o objetivo, mas nós sabemos que o objetivo era perceber como é que ocorre, de que modo é que os vários comprimentos de onda vão ter implicações na fotossíntese, ou será que todos os comprimentos de onda têm o mesmo efeito, desencadeiam todos a fotossíntese, ou há comprimentos de onda preferenciais
por parte dos pigmentos fotossintéticos. E nós nos resultados conseguimos perceber que há mais fotossíntese nestes comprimentos de onda do vermelho alaranjado e do azul violeta. Não é novidade nenhuma. Então vamos aqui relacionar tudo isto. Eu escrevi o seguinte: o objetivo desta investigação foi perceber de que modo a fotossíntese é afetada por luz com diferentes comprimentos de onda. Assim, uma vez que um dos produtos da fotossíntese é o oxigênio, onde a concentração deste gás for mais alta, significa que nessas células ocorreu mais fotossíntese. Nós não estamos a medir diretamente a fotossíntese, ou seja, a taxa fotossintética não é o nosso resultado. O nosso resultado é onde há mais concentrações de bactérias e nós sabemos que isso é sinónimo de mais oxigênio. Nós depois temos é que dizer que mais oxigênio é sinónimo de mais fotossíntese. Portanto, eu gosto de fazer os passinhos todos. Não é logo dizer, há mais bactérias aqui porque ocorreu mais fotossíntese. Então, o quê? As bactérias sabem que as plantas fazem fotossíntese? Não, as bactérias reconhecem o oxigênio que é um produto da fotossíntese. Pronto, esta parte já disse, o objetivo foi perceber de que modo a fotossíntese é afetada por luz com diferentes comprimentos de onda. Assim, uma vez que um dos produtos da fotossíntese é o oxigênio, onde a concentração deste gás for mais alta, significa que nessas células ocorreu mais fotossíntese. As bactérias utilizadas na investigação eram aerotáticas, tinham a capacidade de se mover para regiões com elevada quantidade de oxigênio. Analisando a figura 3, é possível concluir que as bactérias se acumularam mais junto às células sujeitas à luz com comprimentos de onda de cerca de 700 nanómetros, correspondente ao vermelho alaranjado, e 450 nanómetros, correspondente ao azul violeta. Logo, teriam sido as células sujeitas a estes comprimentos de onda que libertaram mais oxigênio pelo processo de fotossíntese. Assim, é ainda possível concluir que são as radiações de comprimento de onda na região do vermelho alaranjado e do azul violeta que são capazes de desencadear a fotossíntese, entre parênteses, excitando, oxidando as moléculas de clorofila. Okay? Portanto, fizemos referência aos resultados, dissemos quais as características das bactérias, fizemos referência ao objetivo da investigação e, como bónus, ainda concluímos o que é que resultou da investigação em si. Vamos ver o que é que era necessário. Portanto, características das bactérias eram aerotáticas, o que significa que se deslocavam para zonas com maior quantidade de oxigênio. E era preciso, obrigatoriamente, relacionar que este oxigênio, que era libertado pelas células da alga, era produzido durante o processo de fotossíntese, ou seja, não bastava dizer isto, até porque dizer isto até aqui era transcrição direta do texto, vocês tinham que acrescentar alguma coisa para poder ter algum pontinho. A maior quantidade de bactérias localizadas nos comprimentos de onda entre os 400 e os 480 nanómetros e nos comprimentos de onda entre os 600 e os 700 nanómetros, ou correspondentes ao violeta azul ou ao laranja vermelho, permite deduzir que a fotossíntese é mais eficaz nestes comprimentos de onda. Pronto, aqui literalmente os resultados da investigação e de acordo com o objetivo, o que é que podemos concluir? Okay? Portanto, tudo o que está dito aqui. Reparem que esta já é a penúltima resposta, o penúltimo interno de construção que nós estamos a responder, e de todos os 4 que respondemos até agora, os tópicos são identificáveis ao analisar a pergunta. Se vocês analisarem a pergunta, vocês sabem exatamente aquilo que é pedido nos tópicos. Onde é que eu tenho o grupo 3? Está aqui. Ok, vamos então, estamos quase a finalizar, falta aqui o grupo 3, que mais uma vez era um texto pequenino, portanto este exame era um bocadinho menos trabalhoso e analisava-se um bocadinho mais rápido, tanto que eu acho que esta correção está a ficar mais curta em termos de tempo do que da primeira fase. A da primeira fase eu nem li os textos e aquilo deu 2 horas e eu falei a correr, eu hoje até estou a falar muito calmamente. O que é ótimo porque assim creio que a maior parte dos alunos deve ter feito tudo tranquilamente e ter chegado ao final com tempo de rever. Grupo 3. Em cabeça de vide, a mineralogia e a composição química das rochas ultrabásicas têm um forte impacto na gênese do solo e no tipo de flora. A especificidade da flora existente neste local pode relacionar-se com a ocorrência de solos com uma elevada razão de magnésio-cálcio, ou seja, uma elevada razão nestes elementos significa que são solos com muito magnésio e pouco cálcio, conjugada com elevadas concentrações de níquel e de cobre e com baixas concentrações de nitrogênio e de fósforo. A flora desta região apresenta baixas espécies. E isto tudo está relacionado com o quê? Com o facto de este solo ser formado a partir de rochas ultrabásicas. A flora desta região apresenta várias espécies exclusivas da Península Ibérica, endemismos ibéricos. Destaca-se Centaurea betúrica, uma planta com flor de pequeno porte de família Astrácea,
que em Cabeça de Vito está confinada a uma pequena área com cerca de 16 quilómetros quadrados. Esta planta está classificada como sendo uma espécie vulnerável na lista vermelha da flora vascular de Portugal continental. E estar considerada, classificada como vulnerável, significa que tem o estatuto de uma espécie que enfrenta um risco elevado de extinção na natureza. Portanto, mais uma vez, nós temos aqui a falar de uma situação em que no nosso país temos uma espécie, novamente uma espécie de plantas. Eu estou a dizer novamente porquê? Porque creio que foi em 2020 que já tinha saído o mesmo sobre uma planta da Serra da Estrela, a Silene foetida. E a ideia que houve nesse exame em 2020 é exatamente a mesma ideia daqui. Creio que até, eu não fui confirmar, eu estou a dizer isto sem ir confirmar, mas depois aí de confirmar, a pergunta aberta relacionando com a baixa variabilidade genética inerente a uma espécie endémica, a ideia é precisamente a mesma, se não estou em erro. Portanto, mais uma vez reforçando a importância de realizar exames antigos. E, portanto, relacionar isso e temos aqui todo o solo, ou seja, é um grupo interessante porque, de certo modo, não é exclusivo nem da biologia nem da geologia, tem aqui algum enquadramento geológico e depois aqui biológico também. Identifique de entre as afirmações relativas à evolução de Centauria betúrica numa perspectiva neodarwinista e tendo em conta como referência aos dados do texto as três afirmações corretas. Esta pergunta é sobre evolucionismo, sim, é uma perspectiva neodarwinista. No entanto, depois de ver as perguntas, isto de neodarwinismo tem pouco, porque não há nada, pelo menos daquilo que eu ouvi, eu já vou ler e posso agora depois discordar, mas daquilo que eu me lembro de ontem ver, não há nada de Lamarck, nem nada que não se enquadre no neodarwinismo. Todas as perguntas, todas as frases que nós vamos excluir, ou são de geologia ou são de interpretação do texto. Portanto, é uma pergunta que parece biologia, mas não é. Vamos ver. Centaura betúrica desenvolveu a capacidade de sobrevivência em solos com elevada percentagem de sílica. Este solo foi formado com base em rochas ultrabásicas, são rochas com baixa quantidade de sílica, portanto, vamos eliminar isto. Os solos foram formados têm baixa percentagem de sílica, se bem que desenvolveu a capacidade de sobrevivência em solos. Isto poderia levar-vos, talvez, para a lei do uso e do desuso, se bem que não é desenvolveu a capacidade de adaptação em solos, mas sim desenvolveu a espécie em si, não um indivíduo nem a população, a espécie desenvolveu a capacidade de sobrevivência em solos, ou seja, a meu ver, isto não era suficiente para excluir numa perspectiva neodarwinista, porque realmente, numa perspectiva neodarwinista, tal como em Darwin, há uma adaptação da população àquele ambiente. Ou seja, não que um indivíduo específico tenha desenvolvido a capacidade não de sobrevivência, mas de adaptação. Portanto, estas palavras todas, a maneira, aquilo que é usado, realmente até está mais para o neodarwinismo, ok? Se bem que há muitos alunos que confundem e colocariam isto no Lamarck, mas não. Esta frase exclui-se por causa desta parte final, que é a geologia. As plantas resistentes à elevada percentagem de magnésio no solo reproduziram-se de forma diferencial. Realmente, se nós fizermos a análise daquilo que é uma elevada razão magnésio-cálcio, nós podemos transpor isto para dizer que o solo tem uma elevada quantidade de magnésio comparativamente ao cálcio. Portanto, é correto nós dizermos que há uma elevada percentagem de magnésio. E bate certo com o neodarwinismo que as plantas resistentes, ou seja, aquelas que já têm a capacidade de resistir a este parâmetro ambiental, a este fator ambiental, vão se reproduzir mais. Reprodução diferencial são fenómenos-chave, são conceitos-chave de Darwin, portanto, enquadram-se aqui. A ocorrência de mutações permitiu a adaptação de C. betúrica. Ok, a ocorrência de mutações iria permitir a introdução de características que iriam ser vantajosas neste habitat e que provavelmente iriam permitir que a planta se adaptasse. Não fosse este solo resultante da meteorização de rochas ultrabásicas e os riólitos são rochas ácidas, portanto vamos apagar esta mais uma vez por causa da geologia. Daqui aquilo que eu vos estava a dizer, nós queremos três afirmações corretas e nós já excluímos duas por causa da geologia. Isto é mais uma pergunta de rochas magmáticas do que uma pergunta de evolucionismo. Ocorreu seleção natural das plantas adaptadas a solos com elevadas concentrações de metais.
nada a apontar. Seleção natural é um pressuposto de Darwin, está tudo correto. Portanto, aquelas que eram mais adaptadas, aquelas que eram mais aptas a este ambiente foram selecionadas. Tudo certo. Na população, correto, é a unidade evolutiva. Número de indivíduos com conjuntos génicos favoráveis, estamos a falar de neodarwinismo, portanto é correto nós falarmos disto. Na população, o número de indivíduos com conjuntos génicos favoráveis à sobrevivência em solos pobres em potássio aumentou, sim, solos pobres em potássio, porque se por um lado nós temos muito magnésio, muito cálcio, eventualmente muito fósforo, nós temos baixo nitrogênio, baixo, e eventualmente muito ferro, queria eu dizer. Nós temos baixo nitrogênio, baixo fósforo. Se são rochas ultrabásicas, são rochas que têm pouca sílica, pouco potássio, pouco. Está-me a faltar um. Alumínio. Portanto, sim, se a rocha que originou o solo foi esta, é expectável que este solo seja pobre em potássio. E, portanto, se é pobre em potássio, o potássio não é que aqueles que são resistentes a grandes quantidades de potássio sobrevivam mais do que os outros. Não é isso. Simplesmente, ok, aqueles que são adaptados a esta condição realmente vão sobreviver mais. Estamos a falar de população, portanto está correto a unidade evolutiva, o número de indivíduos com conjuntos génicos favoráveis à sobrevivência numa característica daquele ambiente aumentou. Claro que sim. Se eles são mais adaptados a uma condição que aquele habitat tem, que aquele ambiente tem, então eles não são eliminados por seleção natural. Então é normal que aumente a quantidade de indivíduos com isso e que o fundo genético da população vá variando de modo a que cada vez hajam mais indivíduos com essas características. Em Centaura betúrica, o movimento ascendente da seiva elaborada, movimento de seiva elaborada, movimento ao longo do floema, que tanto pode ser descendente como ascendente. Tudo depende do órgão onde esse movimento se inicia e o órgão destino. Portanto, este movimento dá-se a favor do gradiente de concentração, que tanto pode ser para cima como pode ser para baixo. Uma vez que estamos a falar de floema, este movimento ocorre em células dos tubos crivosos, que são, com licença, células vivas. Então vamos apagar tudo aquilo que diz células mortas. Para além de que a CIAD, que falavam em células mortas, que era aplicável ao xilema, o que está a seguir também é aplicável ao xilema, porque fala em taxa de transpiração, absorção radicular, transpiração foliar, portanto eram tudo frases que poderiam encaixar se a pergunta fosse sobre xilema, sobre seiva bruta. Portanto, células vivas, células dos tubos crivosos, são os elementos condutores do floema. Quando os compostos orgânicos são consumidos na raiz, se os compostos orgânicos fossem consumidos na raiz, sabendo de nós que eles são produzidos na folha, ou mesmo que estivessem armazenados acima da raiz, qualquer uma das situações, a raiz é o órgão mais inferior que a planta tem. Portanto, se nós estivermos a mobilizar compostos orgânicos de uma zona superior para a raiz, o movimento há de ser sempre descendente, porque os compostos orgânicos estão a ir das regiões superiores para as regiões inferiores. Esse movimento pode ser ascendente se nós estivermos a produzir os compostos orgânicos numa folha e tivermos a enviar esses compostos orgânicos para um órgão que esteja acima, por exemplo, uma flor. Então, realmente, o movimento da seiva elaborada é ascendente quando esses compostos orgânicos são produzidos num órgão e são em um órgão que está abaixo do órgão de destino, do órgão de consumo. Neste caso, nós queremos, a planta quer enviar compostos orgânicos para a flor e está a sintetizá-lo em folhas que estão abaixo da flor. Portanto, eles fazem um movimento ascendente para ir da folha para a flor. Considerando as estruturas que se formam ao longo do ciclo de vida de Centaura betúrica, portanto, nós estamos a falar de um ciclo de vida aplodiploide, porque sabemos que a Centaura betúrica é uma planta com flor, pode afirmar-se que, até vou deixar aqui que é para vocês terem, olharem para isto ao mesmo tempo, o ciclo de vida aplodiploide. Uma perguntinha simples de ciclos de vida. Então, nos ciclos de vida aplodiploide, os gâmetas resultam de meiose? Não, os gâmetas são formados pelos gametófitos. Os gametófitos já são, já são haploides, então os gâmetas formam-se por mitose. Realmente, na meiose ocorre formação de pontos de quiasma, mas os gâmetas não se formam por meiose. Ok, entretanto excluí o B, mas realmente era mesmo para excluir, mas vamos por partes.
Os esporos resultam de mitose. No ciclo de vida haplodiploide, a meiose é pré-espórica. Portanto, os esporos vão resultar de meiose e não de mitose. Processo em que ocorre a formação de duas células haploides, errado. Resultam da meiose, processo em que ocorre a formação de quatro células haploides. Seria mitose, se fosse, por exemplo, imaginem que trocávamos gâmetas por esporos, ambas as frases estariam corretas, não é? Realmente os esporos, num ciclo de vida haplodiploide, formam-se por meiose, processo em que ocorre a formação de pontos de quiasma. E os gâmetas resultam da meiose, e nesse caso resultam de mitose, e nesse caso é uma mitose feita a partir de uma célula haploide, logo resultam duas células haploides. Portanto, se trocássemos isso, isto estaria correto. O esporófito é diploide e a meiose pré-espórica, certo, porque o esporófito resulta de divisões mitóticas do zigoto, que é a célula diploide resultante da fecundação, e ele vai reproduzir-se produzindo esporos, esporos esses que produz por meiose. O gametófito é multicelular. Aqui, uma vez que é uma planta com flor, o gametófito feminino e o gametófito masculino pode não ser exatamente uma estrutura multicelular propriamente dita. Eu não vou entrar em detalhes, mas realmente o gametófito feminino é constituído, por norma, estou a pensar na generalidade das plantas com flor, por 8 células, se não estou em erro, ou seja, realmente é multicelular, mas é muito reduzido mesmo. E o gametófito masculino é o grão de pólen, que depois evolui no tupolínico, é uma, duas, três células no máximo, ou seja, realmente não é incorreto dizer isto, mas não é muito aprofundado. Mas não estaria incorreto. O que está incorreto aqui é mesmo a maior ser pós-gigótica. Não, isto seria se o ciclo de vida fosse aplonte. Portanto, teríamos aqui a opção C. Ordena as expressões identificadas pelas letras de A a E de modo a reconstituir a sequência de acontecimentos que permitem, primeiro, a absorção de CO2 e depois a sua utilização pelas plantas. Porquê que eu estou a fazer isto? Porque há aqui fenómenos que estão relacionados com a absorção de CO2, ou seja, a assimilação de dióxido de carbono pelos estomas, e depois há processos aqui que estão relacionados com a utilização de CO2 pelas plantas, que, nomeadamente, é o processo de fotossíntese. Então, a incorporação de carbono durante o ciclo de Calvin é fotossíntese. A abertura dos estomas é o que vai permitir a absorção de CO2. Entrada de potássio por transporte ativo nas células guardas, isto também está relacionado com os estomas. Aumento da pressão de turescência nas células guarda, as células guardas também são dos estomas. Síntese de moléculas orgânicas é o processo de utilização do CO2 pelas plantas. Então, isto ajuda-vos, quando nós temos sequências em que é mais do que um processo, isto ajuda-vos a quê? A vocês, pelo menos, em vez de terem de ordenar 5 de seguida, vocês primeiro vão ordenar as 3 que estão a verde e por último vão ordenar as 2 que estão a amarelo. Então, pensando assim, para haver absorção de CO2, nós temos que abrir os estomas. O que é necessário para abrir os estomas? Primeiro, ou seja, isto aqui implicitamente estão aqui movimentos transmembranares exigidos. Primeiro tem que entrar potássio por transporte ativo nas células guarda. Isto, em termos de consequência direta, vai fazer aumentar a pressão osmótica no interior das células guarda. Esta pressão osmótica, que ao aumentar, vai fazer com que entre água por osmose. E esta entrada de água por osmose vai fazer com que aumente a pressão de turescência. Ou seja, a C vem antes da E, mas não de forma direta, ou seja, entre a C e a E ainda ocorrem muitas coisas, ok? Não pensem que é a entrada de potássio que faz aumentar a pressão de turescência, não. O caminho é um pouco mais pormenorizado. Entra potássio, aumenta a pressão osmótica, entra água por osmose, aumenta a pressão de turescência. É este aumento da pressão de turescência que faz as células expandirem, uma vez que a parede celular em torno do ostilo é mais espessa do que no lado oposto, ao expandirem, as células guarda vão esticar, vão ter mais elasticidade na periferia do que em torno do ostilo. Então, quando elas abrem, formam aquela estrutura em forma de feijão e isso permite abrir os estomas. Abrem os estomas, entra CO2 para a folha e este CO2 vai ser incorporado no ciclo de Calvin, que, pensando em ciclo de Calvin, em fase química da fotossíntese, começa com a absorção de CO2, fixação do carbono, pela rubisco, e depois sim a síntese de moléculas orgânicas, ou seja, em termos de causa e efeito, é preciso previamente incorporar o carbono no ciclo de Calvin para depois fazer a síntese de moléculas orgânicas.
Portanto, a sequência teria que ser obrigatoriamente assim. Associe cada um dos processos transmembranares apresentados na coluna 1 às características descritas na coluna 2 que lhe correspondem. Cada um dos números deve ser associado apenas a uma letra e todos os números devem ser utilizados. Eu gosto de frisar isto, porque quantas vezes já eu não ouvi que já não vi pessoas aqui a esquecerem-se de pôr números. Então, nós temos aqui. Bem, é que chatice, isto não está a dar. Difusão simples, difusão facilitada, vamos mudar, vamos pôr isto a laranja, e transporte ativo. Estou a pensar numa cor que fique bem. Não. Vai ser o verde mesmo. Então vá, uma a uma. O transporte soluto requer a hidrólise de ATP, requer a utilização de ATP. Tem que ser um transporte que gaste energia. O único que gasta energia destes é o transporte ativo. Os solutos atravessam os solutos. Qualquer um deles é para solutos. O único que falta aqui é a osmose, que é para solvente, que é para água. Portanto, todos eles são para transporte de solutos. E em qual deles os solutos atravessam diretamente a bicamada fosfolipídica? Ou seja, qual deles o transporte é não mediado? Apenas na difusão simples, quer na difusão facilitada, quer no transporte ativo, há a intervenção de proteínas transportadoras. O transporte mediado, lá está, isto aqui vai permitir distinguir entre a difusão simples e a difusão facilitada, uma vez que ambas são a favor do gradiente de concentração. Então, o transporte mediado soluto, a favor do gradiente de concentração, tem que ser difusão facilitada. Se fosse não mediado, seria difusão simples. Se fosse contra o gradiente, seria transporte ativo. O transporte ativo ocorre, o transporte soluto ocorre sem consumo de energia, portanto, estamos entre difusão simples e difusão facilitada, através de proteínas. A mesma ideia aqui. Portanto, através de proteínas transportadoras, tem que ser difusão facilitada. A velocidade de transporte soluto varia apenas em função da diferença de concentração do soluto entre os meios intra e extracelular. Isto está relacionado com a difusão. É a difusão que, quanto maior a diferença de concentrações, maior a velocidade com que o soluto entra. No entanto, quando é difusão facilitada, não depende apenas disto, depende também da quantidade de permeases. E, portanto, esta variação da velocidade de entrada no soluto em função da concentração do gradiente de concentração entre os meios apenas é válida ou depende apenas disto na difusão simples, porque na difusão facilitada chega a um ponto em que essa velocidade já não consegue aumentar mais, ainda que a diferença de concentração de solutos aumente devido à saturação das permeases. Então, isto aqui é apenas na difusão simples que chega a um ponto e que deixa de ser aplicável à difusão facilitada. Transporte de solutos contra o gradiente de concentração significa que é de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado. Isto é transporte ativo, por isso é que requer energia para o fazer. O transporte soluto ocorre sem a intervenção de proteínas transportadoras, ou seja, muitas das frases que estão aqui exigiam apenas que nós soubéssemos quais os transportes mediados e não mediados, não é? Aqui muitas das difusão facilitada faria referência ao mediado e à intervenção de proteínas, e à da difusão simples ao facto de não ser mediado. Ok, fazendo só aqui a ideia, como é que vocês tinham que escrever isto? Vocês tinham que escrever na vossa folha que o A está para o 2, 5 e 7, o B está para o 3 e para o 4, e o C está para o 1 e para o 6. Não tinha obrigatoriamente pôr por esta ordem, ok? Desde que o conjunto estivesse correto, era certo. Pronto, chegamos ao último. Na lista vermelha da flora vascular de Portugal continental é sugerida a colheita de sementes de Centaura petúrica e a sua posterior conservação num banco de germoplasma, um local de armazenamento de sementes que tem como objetivo a preservação do património genético. Explique, considerando a vulnerabilidade de ser betúrica, ou seja, considerando que ela é classificada como uma espécie vulnerável que está em risco elevado de extinção, explique que razões estão na origem desta solução, ou seja, que razões estão na origem de haver uma colheita de sementes para posterior conservação. Na sua resposta, faça referência à variabilidade genética desta planta, portanto, eu aconselharia a começar por aí. O que é que faz com que esta planta seja considerada como vulnerável
E será que isso é devido à sua variabilidade genética? Porque ela tem uma elevada variabilidade genética ou tem uma baixa variabilidade genética? Ok? Portanto, aqui, a meu ver, tínhamos que vir aqui ao texto, buscar algumas coisas, nomeadamente ao facto dela ser endémica. Uma espécie endémica é uma espécie que vive apenas naquele local e que por isso mesmo está confinada a uma pequena área com cerca de 16 quilómetros quadrados e está em risco elevado de extinção na natureza. Pronto. Uma das coisas, e como vos disse, esta ideia já tinha sido previamente em 2020, sempre que uma espécie é endémica, ela está restrita a uma determinada localização e isso, como é lógico, não é muito benéfico em termos de variabilidade genética, porque se aquela planta só existe naquele sítio, então vão ser sempre os indivíduos que vivem naquele sítio que se vão reproduzir entre si. Ou seja, uma das formas de nós aumentarmos a variabilidade genética de uma população é precisamente com a introdução de indivíduos de outras populações ou os cruzamentos entre populações diferentes. Isso permite sempre aumentar muito a variabilidade genética. Quando nós estamos ali a fazer, é um bocadinho a mesma ideia de fazermos cruzamentos consanguíneos, não é? De parentes próximos. Acaba por ser sempre a mesma coisa, porque aquela população daquele local, no fundo, assim por palavras mais simples, acaba por ser toda aparentada, acabam por ser todos muito próximos em termos familiares. Então faz com que realmente não haja muita introdução de novos genes, de novos alelos, e a variabilidade genética acaba por ser reduzida. Isso torna vulnerável. Sim, então qual é o sentido de se uma espécie tem pouca variabilidade genética, se uma espécie não tem forma de se adaptar ou não tem mecanismos, precisamente por ter baixa variabilidade genética, não tem mecanismos de se adaptar a mudanças ambientais, porque quanto maior a variabilidade genética, maior a capacidade de adaptação a mudanças ambientais. Se ela tem baixa variabilidade genética, ela tem baixa capacidade de adaptação a variações ambientais, e ainda por cima o seu ambiente é restrito, ou seja, ela não tem uma grande gama, uma ampla gama de ambientes que pode colonizar, porque ela só está adaptada àquele e aquilo é muito restrito. Portanto, tudo isso será que faz sentido colher sementes e para quê? Já diz aqui uma pistazinha, porque já diz aqui que é com o objetivo de preservar o património genético. Portanto, nós iríamos pegar um pouco nesta ideia, daí a dica sempre de olhar bem para aquilo que está antes, porque realmente está aqui implícito o porquê da importância de colher essas sementes. Agora teríamos que relacionar isso com a variabilidade genética, com o facto de elas serem vulneráveis e porque é que ela é vulnerável, etc. Então vamos lá. Sebetúrica, nunca se esqueçam de sublinhar, nomes científicos. Sebetúrica é uma espécie endémica da Península Ibérica, ou seja, está restrita apenas a essa região geográfica, nomeadamente a uma pequena área de 16 quilómetros quadrados em Cabeça de Vide. Esta espécie é considerada como vulnerável na LVFVPC, pelo que enfrenta um risco elevado de extinção. Eu ainda não disse nada de novo, eu fui buscar informações ao texto. Um dos motivos para essa classificação é a baixa variabilidade genética desta planta. Uma vez que está restrita a uma pequena zona, os cruzamentos ocorrem sempre dentro da mesma população e entre um número reduzido de indivíduos. Com isto, a espécie vê o seu fundo genético cada vez mais reduzido, o que diminui a sua capacidade de sobrevivência e adaptação em caso de mudanças ambientais. Com a colheita de sementes, é possível preservar o património genético atual desta espécie, evitando assim a perda irreversível de características que no futuro poderão ser utilizadas para salvar a espécie da extinção. Ou seja, só aqui fazer nota de uma coisa. Como vos disse, primeiro transcrevi as informações que eram necessárias e depois comecei por desenvolver aqui o facto de como é que é a variabilidade genética, é baixa, é alta, neste caso é baixa, o porquê, por causa de ser endémica, estar restrita àquela área, os cruzamentos sempre entre os mesmos indivíduos, tudo isso faz com que a variabilidade genética seja baixa. Agora, nunca esquecer, no final, às vezes os alunos começam por falar isso e depois pensam, já está. Não, a pergunta é que razões estão na origem desta sugestão, ou seja, nós tínhamos mesmo que explicar qual o sentido de preservar as sementes, isso era a pergunta propriamente dita, ok? Vamos lá, estamos mesmo a terminar. Centauro betúrica encontra-se numa área restrita em cabeça de vidro, pelo que os cruzamentos ocorrem entre um número reduzido de indivíduos. Esta não é uma ideia nova, é uma ideia que realmente é comum a tudo aquilo que são espécies endémicas que vivem em áreas restritas. A reduzida variabilidade genética conduz a uma baixa capacidade de adaptação dos indivíduos a alterações ambientais. Portanto, isto aqui é
um plus teórico que vocês obrigatoriamente têm que relacionar. Assim que vocês pensam em baixa variabilidade genética, esta ideia de baixa capacidade de adaptação a alterações ambientais deve vir logo de seguida, quase como consequência direta disso. Agora, a resposta propriamente dita, a conservação de sementes num banco de germoplasma contribuirá para reduzir o risco de desaparecimento desta população. No fundo, foi um bocadinho o que eu escrevi aqui no final. É possível preservar património genético atual, evitando assim a perda irreversível de características que no futuro poderão ser utilizadas para salvar a espécie da extinção, ou seja, que poderá reduzir o risco de desaparecimento desta população. Acaba por ser um bocadinho de sinónimo. Ok, eu acho que está. Agradeço terem visto, agradeço terem também encontrado, se não forem aqui visualizadores assíduos, agradeço terem encontrado o meu canal também para vos ajudar a preparar e a compreender aqui um bocadinho melhor o exame de Biologia e Geologia. Espero mesmo que a análise deste exame e a correção deste exame tenha sido útil e que ao longo do vídeo vocês tenham conseguido esclarecer muitas das vossas dúvidas. Caso alguma coisa não tenha sido esclarecida, deixem abaixo nos comentários, eu prometo passar regularmente por lá para ver se existem comentários novos. Se não tiverem dúvidas, podem sempre também deixar o vosso comentário, seguir o canal, seguir também o meu trabalho no Instagram, que é onde eu acabo por ser mais assídua, @ritahenriques.bg, e pronto, deixar algum comentário positivo, negativo, como queiram, estou aberta a tudo e gosto sempre muito de ouvir a opinião de quem me acompanha, portanto, se fizeram o exame, espero que tenha corrido bem. Se vão fazer, desejo-vos boa sorte e alguma coisa que precisem da minha parte, é só deixarem nos comentários. Um grande beijinho e até o próximo vídeo.